Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala aí, Marquinhos. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, tudo na boa. Um podcast sendo gravado remotamente em terrenos hostis, vamos dizer assim, território hostil. Estou aqui gravando 6h15 da manhã, horário de Brasília, e o João, 1h15 da tarde, horário de 6 e Israel. 15 ou Estamos 7 e 15? 7h15, 7h15, é São verdade. 7 e Não, 15 aí, não? 7h15, são 6 horas, é verdade, são 6 horas de diferença. Por isso essa minha voz de sono meio rouca. Acordei cedinho para gravar esse podcast. Estamos aí, episódio sendo gravado na quinta-feira, enfim, nesse fuso horário. Já falei o horário, mas o dia é o mesmo, né? Dia 8 de agosto de 2024, episódio que teremos muito a comentar de tudo que está acontecendo. Ô, João, tem acompanhado a Olimpíada? Tem acompanhado, né? Israel ganhou 6 medalhas ao todo, uma de ouro, 4 de prata e uma de bronze. Acho que foi o maior número de medalhas já conquistadas por Israel numa única edição. Só não fez mais ouro que na edição passada, que Israel ganhou 2 ouros. Mas uma das ginastas, né, que ganhou ouro para Israel, a Nora Schramm, ela se aposentou um pouco depois das Olimpíadas passadas, então ela não competiu dessa vez. E o Brasil, enfim, tá lá, né? No momento que a gente está gravando, já com 15 medalhas asseguradas. Indo bem, a gente vai torcendo aí, Torcendo. né? Para esse pessoal. Olimpíada é sempre um evento interessante. E apesar da gente ter visto aí, que teve a final do judô, né, entre uma israelense e uma brasileira, né, a brasileira ganhando a medalha de ouro. Apesar do ódio, né, que a gente viu aí nas redes sociais depois da vitória da brasileira, enfim, aquela coisa toda, não o mais, mas uma coisa muito emocionante é ver que as duas se cumprimentaram, as duas enfim, se respeitam. E o esporte, ele tem a capacidade realmente, né, de avançar barreiras, de quebrar barreiras. Obviamente, eu pelo menos não conheço o posicionamento político da brasileira em relação ao que está acontecendo aí em Israel. Não sei nem se ela tem um posicionamento político, um posicionamento a respeito disso. Ela não precisa ter também um posicionamento político a respeito disso, né? Mas eu acho que eu, principalmente, né, que eu já trabalhei com isso, nessa questão tive um projeto há muitos anos em que eu trabalhava com crianças árabes e judias, né, pela aproximação através do esporte. É muito interessante ver essas reações das pessoas que se dizem pró-paz, né, exigir justamente um boicote e que pessoas abandonem a luta ou, enfim, o esporte caso vão enfrentar uma israelense, né? É muito paradoxal. Eu que trabalhei muito tempo, né, com diálogo e esporte, ver as pessoas pedindo que o esporte justamente seja usado para impedir esse tipo de diálogo é um tanto quanto complicado. Mas é isso, né? É isso que a gente vê aí nos dias de hoje, dias de intolerância e que todo mundo quer fechar o ouvido e ninguém quer escutar mais ninguém, seja lá de que lado estiver. É isso, vamos E já que continuar você abriu esse ponto, a abrir o ponto. já que você abriu essa questão, Marquinhos, pois é, eu quero fazer um comentário também, porque uma das coisas que parece que rolou nas redes sociais, eu particularmente não vi, mas vieram me dizer, é que a judoca israelense, agora me fugiram os nomes, com tanto esportista, tanto atleta que a gente acabou vendo nas Olimpíadas, que eu até me esqueci o nome dela. Ela teria sido uma entusiasta da guerra e do genocídio e etc, né? E o que ela disse não foi nada nesse sentido. Ela dedicou a medalha dela a um judoca que estava servindo o exército no dia 7 de outubro, quando Israel foi atacado, e morreu nos combates ali. E ela disse que está o tempo todo com a família dele e que, enfim, que tem certeza que ele está de algum lugar, ajudou ela a ganhar essa medalha, e que não para de pensar nele. E dedicou a medalha a todos os soldados e a todos os reféns e diz que espera que eles voltem logo, né? Quando ela dedica a medalha a todos os soldados, isso não tem nenhuma. Para quem não. Tem muita gente que não entende o contexto daqui. Mas você dedicar a medalha aos soldados, você não está apoiando a guerra, você não está apoiando as ações específicas aqui e ali. Você está se solidarizando com os israelenses que foram convocados para estar dentro de Gaza agora, ou na fronteira com o Líbano, e estão arriscando suas próprias vidas. Basicamente é isso, porque os soldados somos todos nós. O exército é obrigatório. Todo mundo é reservista, quase todo mundo é reservista até os 40, então até para aumentar essa idade, depois, se você for oficial, pode até ser mais do que isso, né, oficial da reserva. Então a solidariedade dela aos soldados é com os amigos dela, né? Ela é uma judoca jovem, não tem nem 30 anos. Todos os amigos dela, eles são potenciais reservistas, né? Então é absolutamente natural, não tem nenhum apoio à guerra, não tem nenhum militarismo a isso. Tem uma solidariedade a essas pessoas. Ah, mas ela não se solidarizou aos palestinos. É verdade.
verdade, ela não solidarizou os palestinos, né? O contexto que ela vive, como a gente já cansou de dizer aqui, é o contexto de que você está olhando para dentro da tua sociedade, enfim, lamentavelmente você não tem solidariedade pelos palestinos, nem dessa judoca, nem de ninguém. Então, você tirar ela para condenação sozinha, só ela, é uma sacanagem, tipo, não é legal, ela não falou nada demais, ela fez um comentário para mídia israelense, que faz todo sentido, pedir a volta dos reféns já, dizer que espera que eles voltem logo, é uma mensagem, inclusive, positiva. Então, o pessoal, não vou nem dizer que o pessoal tá querendo achar pelo em casca de ovo, porque quem tá buscando problema na fala dela, tá de sacanagem. E, obviamente, tem aqueles que difundem fake news, né? E aí enfim, aí as pessoas acabam acreditando sem querer. Esses que difundem fake news, eles não estão nem de sacanagem, eles estão de babaquice mesmo. Então, é gente mau caráter. E os que estão interpretando de que ela apoia genocídio, apoia a guerra e tal, é gente enfim, que não entende o contexto aqui, que não entende nada e, enfim, que não tem realmente ou condições de examinar isso, ou que não tem nenhuma boa vontade para entender que um civil israelense ele pode ter preocupação com outros israelenses. Isso não tem problema nenhum, né? Ao contrário, isso é empatia, pelo menos parcial, ainda assim, é um pouco de empatia. É isso. O nome da judoca é Raz Hershko, a judoca israelense que perdeu para a judoca brasileira Beatriz Souza na última sexta-feira. É isso. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à guerra esta semana. Bom, gente, primeiro bloco, esse podcast vai ter um formato um pouco diferente. A gente vai ter 2 blocos para falar da guerra, porque, enfim, a guerra aumentou um pouco de frentes e fronteiras, né? Desde o ataque aí das 2 últimas semanas. Começamos aí pelo ataque do Hezbollah a Majda Shams, que deixou 12 crianças mortas, aquela bomba que caiu no campo de futebol. Isso gerou, obviamente, uma retaliação de Israel em Beirute, matando, né, ali o chefe do Estado-Maior do Hezbollah, Fuad Shukr, e também depois o ataque israelense em Teherã, que matou o líder, né, político do Hamas no exterior, Ismail Haniyeh, e levou aí a uma escalada sem precedentes. Essa já foi a escalada, na verdade, né? A gente comentou isso na semana passada, perguntando, se vai escalar, enfim, já escalou, né, essa escalada sem precedentes, mais uma vez deixando aí a região à beira de uma guerra, né, uma guerra que pode envolver todo o Oriente Médio. A sociedade israelense avança não, né? A sociedade israelense, o país de uma forma geral, desde a última semana, está em estado de alerta máximo, as pessoas completamente preparadas para entrar em seus bunkers no caso de um ataque do Hezbollah e do Irã, e é isso que tudo está apontando. Nessa última semana, a gente praticamente todos os dias no Twitter, né? A gente via pessoas, jornalistas principalmente falando, há fontes que dizem que o ataque vai ser essa noite. No dia seguinte, há fontes que dizem que o ataque vai ser essa noite. A gente está a semana inteira ouvindo que o ataque vai ser nessa noite, o ataque ainda não aconteceu, porém, ao que tudo indica, será um ataque aí de grandes proporções, envolvendo, obviamente, o Irã, obviamente o Hezbollah e outros proxies iranianos pelo Oriente Médio, como na Síria, no Iraque e também os Houthis no Iêmen. É isso, João. Tensão máxima no Oriente Médio, a gente ouvindo, enfim, os tambores da guerra aí tocando a todo vapor, a Rússia também se envolvendo, podendo já mandando, inclusive, sistemas de defesa antiaérea para o Irã. O tabuleiro de xadrez do Oriente Médio se movimenta e a tensão continua em nível máximo. Pois é, Marquinhos. Aqui em Israel a situação está muito tensa, né? E ela, de tão tensa, ela até que se estabilizou, né? O ser humano se acostuma com tudo, né? E o que aconteceu nesse momento é que as pessoas se acostumaram com a tensão também. Então, as pessoas mais desesperadas, e eu não estou julgando aqui ninguém, né? Compraram passagens para o exterior e picaram a mula. Os que compraram por agora se depararam com o aeroporto fechado e com dezenas de empresas cancelando seus voos. E as pessoas estavam numa tensão muito grande e o ataque não vem. Enquanto alguns membros, né, dos meios de comunicação, alguns personagens importantes diziam, baseado obviamente em suas fontes, né, ninguém inventava isso, mas que o ataque ia demorar menos que da outra vez, que o Irã atacou Israel, está demorando mais. Inclusive o próprio Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, ele disse que isso é parte da estratégia deles, né, que esse tempo, que em hebraico se chama Tkufat Hamtanah, que é o período de espera, de aguardo, ele é parte da estratégia, é parte da resposta. E é o terror psicológico que você gera na população por conta
conta desse potencial ataque que está por chegar e não chega, e você vive dia após dia sem saber. Por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás de mim, quem vai ver depois um corte, que é a minha janela do mamado, que é o quarto protegido que eu tô, tá fechada, porque ontem de noite eu fiquei 2 horas e meia sozinho em casa com as crianças, que minha esposa saiu para uma reunião de noite, e se eu tiver que acordar eles de noite para botar eles aqui, eu não queria também ter que fechar a janela. Então eu já deixei fechada, né? Enfim, essa é uma situação que, tá bom, eu não tô em pós-trauma por conta disso, mas afeta a minha vida e afeta de muitas pessoas de maneiras diferentes, e isso, obviamente, é parte da estratégia e é parte das consequências desse momento de tensão que a gente está vivendo aqui. Na semana passada a gente gravou o nosso podcast na quarta-feira, numa live, né, que até agora está disponível no Instagram para quem quer ver nossas caras naquela gravação. O podcast também em áudio está disponível, mas enfim, essa vez a gente está gravando normalmente e já passaram 8 dias desde que a gente gravou até hoje. E nesses 8 dias, o que aconteceu? Várias vezes, por várias situações, fontes dos meios de comunicação disseram que o Irã está pronto para o ataque. O Hezbollah está pronto para o ataque, pode acontecer nas próximas 24 horas. E não acontece, né? E, de repente, a situação muda. Um diz, vai ser mais forte do que foi em abril. Outro diz, não, vai ser mais fraco do que foi em abril. A gente está perdido um pouco com as informações que estão chegando, que não tem cara exatamente de informação, tem cara de ser prognósticos baseados em impressões, o que faz sentido nesse contexto, porque é difícil ter noção enfim, é difícil ter acesso a uma informação precisa sobre quando vai ser o ataque do Irã, sobre quando vai ser o ataque do Hezbollah, sobre qual vai ser esse ataque. E a gente tem também, obviamente, as declarações dadas por eles, né? E os outros acontecimentos também, que o Marquinhos já descreveu parte deles, que a gente viu essa semana. Por exemplo, o Hassan Nasrallah, além desse comentário dizendo que o tempo de aguardo ele é parte da estratégia e da resposta, ele também disse, na verdade, não o Nasrallah, um jornal libanês pró-Hezbollah soltou a informação de uma fonte do Hezbollah, do alto escalão, que teria dito que ele já tem o alvo decidido, já sabem como atacá-lo, e que o alvo vai ser quem decidiu pela execução do Fuad Shurra, e que esse alvo vai ser atingido, e que se houver civis na mesma região, pode ser que eles sejam atingidos também. Essa foi a primeira informação que surgiu no contexto do Hezbollah. Posteriormente, o Hezbollah afirmou dizendo que os alvos deles são as forças militares, mas que eles podem atingir da mesma maneira as forças militares e os colonos. Só que quando eles falam colonos, eles não estão falando dos israelenses da Cisjordânia, né? Dos judeus que moram na Cisjordânia. Eles estão falando de mim, por exemplo. Eles estão falando de todos os judeus que moram, segundo eles, na Palestina, em qualquer território da grande Palestina, da Palestina histórica, porque somos todos alvos legítimos, uma vez que somos colonos, né? Então, isso assusta a população. Eu não sei, de fato, qual vai ser o foco, qual vai ser a intenção do Hezbollah nesse ataque, mas é muito provável que eles ataquem civis, especialmente se os ataques deles contra os militares, contra forças militares ou contra a infraestrutura israelense não forem bem-sucedidos. Aí é muito provável. Enfim, o Irã, né, através da sua chancelaria, afirmou que eles não estão interessados numa grande escalada, mas que Israel precisa ser punida. Não pode ser assim que Israel vai lá, ataca dentro do território iraniano e que eles não dão uma resposta adequada e forte. Então, enfim, se eles não punem Israel por isso, amanhã Israel vai fazer o que quiser dentro do território iraniano e que isso não pode ficar assim. Agora, o Irã, a gente tem que analisar um pouco o contexto. O presidente iraniano recentemente eleito, ele é, dentro do contexto do espectro político iraniano, uma força moderada. E ele, enfim, a gente fala dentro desse espectro porque, obviamente, dentro das opções que o regime iraniano admite que possam se candidatar, porque o veto ali ele corre solto, ele era uma das forças mais moderadas, se não o candidato mais moderado. O presidente iraniano, e eu acho que nem os radicais, nem os moderados, gostaria de assumir o poder com um pepino desse aí para resolver. Então, o Irã, que por muitas razões eu acredito que não estão interessados numa escalada, principalmente pelo fato de que uma escalada com Israel faz com que o seu território soberano fique vulnerável a ataques estrangeiros, e isso o Irã não quer, muito mais confortável para o Irã coordenar uma guerra no qual o seu território não é alvo. Se o Irã não quer uma escalada, por um lado, por outro lado, eles precisam responder. E uma resposta de grande intensidade, com pouco efeito prático, já foi dada em abril. Eles não podem dar outra dessas. E eu acho que a resposta que o Irã deveria dar agora é uma resposta mais forte do que foi em abril, porque, de fato, Israel executou um membro do Hamas dentro de Teherã, né? E aquilo foi uma humilhação ao regime iraniano, porque o míssil saiu de dentro do Irã. O míssil estava plantado ali há 2 meses, só esperando para ser usado. E esse míssil podia chegar em muita gente, não necessariamente no Ranier. Então, é uma situação que o Irã precisa responder. Responder de uma maneira que isso não gere uma grande escalada e que não coloque o seu território em risco. Essa é a minha percepção da situação. E eu acho que todo esse tempo que está demorando para o Irã responder, ela me dá razão. Caso o Irã fosse se vingar e dar uma resposta agressiva contra Israel, eles não precisavam esperar tanto tempo. Eles iam bombardear Israel, eles iam atacar alvos israelenses de maneira muito mais rápida, sem se preocupar exatamente
exatamente com as consequências. Como eles estão muito preocupados com as consequências, eles estão demorando muito tempo para pensar exatamente qual estratégia eles querem usar, de maneira que eles possam evitar a escalada por um lado e, por outro, apresentar uma resposta satisfatória à sua população. E terceiro fator, que não é menos importante, que deixa Israel numa situação constrangedora para fazer uma retaliação ainda mais forte. Mas o que vale para o Irã não vale para o Hezbollah. Acho que se o Hezbollah tampouco está interessado com Israel, o Hezbollah está muito mais aberto a expandir esse confronto, porque eles sabem que um confronto somente entre Israel e o Hezbollah, ele é problemático para Israel do ponto de vista da defesa civil. Ela coloca muita gente em situação de vulnerabilidade e é uma fraqueza para qualquer governo israelense que tenha que enfrentar essa situação. Então eles sabem que o Netanyahu ele tem que pensar muito bem antes de começar uma guerra contra eles. Tanto que, obviamente, a reação de Israel ao foguete em Majd al-Shams foi uma execução no centro de Beirute, não foi um grande ataque, foi uma vitória, foi um ataque cirúrgico e uma vitória contra o Hezbollah, do ponto de vista político, mais qualquer outra coisa, e moral. Mas o Hezbollah sabe disso. Eles sabem que o governo israelense eles têm muito a perder num confronto armado com o Hezbollah, e eles também sabem que o exército israelense, que está dividido entre Gaza e o norte, não tem condição de enfrentar um confronto com o Hezbollah de longa duração com a mesma força e com a mesma qualidade que teriam se esse confronto fosse realizado, por exemplo, daqui a um ano, se houvesse, numa situação hipotética, um cessar-fogo amanhã, na faixa de Gaza. Ou seja, o exército israelense, a gente já falou sobre isso aqui, ele está cansado, está desgastado, é um governo que não tem a confiança da população para um confronto que, efetivamente, a população não foi consultada se queria entrar agora, e, de fato, a maioria não quer. Se há 2 meses a maioria queria, agora esse não é o cenário. E o Hezbollah sabe que é um momento que Israel também se encontra numa posição complicada para avançar numa guerra. Então, eu acho que o Hezbollah vai provocar Israel, vai realizar um ataque complicado. Eu não sei dizer quando vai ser, mas eu acho que vai ser a qualquer momento. Quanto ao Irã, cada vez mais fontes anunciam que a tendência é que o ataque do Irã seja um ataque mais moderado, até porque o Irã se esconde atrás dos ataques do Hezbollah e vai apresentar os ataques do Hezbollah como um ataque também das forças iranianas. E basicamente essa é a situação que a gente se encontra agora. Se a gente tem a temer alguma coisa do ponto de vista das vidas dos civis, é um confronto em larga escala com o Hezbollah, não com o Irã. Acho que diminuiu muito a chance de uma guerra regional. Embora, obviamente, a gente tem que mencionar que a Rússia, o Marquinhos já falou, cedeu uma bateria antiaérea ao Irã, enfim, obviamente o Irã já se antecipando a retaliação israelense sobre os ataques que eles podem realizar em território israelense, e os Estados Unidos já enviaram outro porta-aviões, o Reino Unido também enviou navios importantes de guerra para a costa do Mediterrâneo para auxiliar Israel em uma possível necessidade de defesa contra ataques de mísseis, especialmente do Irã, mas não só. Enfim, essa situação que a gente está vivendo aqui agora, no país, no início da semana, não se falava de outra coisa, e o tempo foi passando e a gente foi vendo outras notícias tomarem conta do noticiário, né? Não sei se o que eu falei agora foi redundante, mas outras questões, enfim, ganharam influência, de modo que, enfim, a gente acabou que internalizou essa situação e a tensão ela foi absorvida nesse momento. E agora a gente está só esperando para ver como é que vai ser o desencadear desses próximos passos, e a gente não sabe o que vai acontecer de fato, que pode terminar tudo como estava daqui a uma semana atrás, há 2 semanas, mais ou menos, há 10 dias, ou pode escalar em algum lado ou em todos os lados. Eu acredito que em algum lado a gente vai ver uma escalada. Se vai virar guerra, vai depender muito do sucesso, do êxito, na verdade, do ataque do Hezbollah e do tamanho da resposta que Israel vai dar. Acho, só um complemento aí em relação a essa coisa do Hezbollah, né? Eu acho que realmente o Irã não vai. É muito difícil acreditar que o Irã tem essa intenção de entrar numa guerra regional, né? De transformar isso numa coisa maior. A gente recentemente tem visto também a influência de outros atores aí entrando, essa questão da Rússia, né? Apoiando o Irã aí. A gente teve também. Já tem uma aproximação também entre a China, né? O Irã. A gente comentou no episódio passado também sobre o Irã atuando aí na conciliação entre grupos palestinos, ou seja, o tabuleiro ali na região está mudando e eu acho que o Irã ainda não é forte o suficiente para tentar, principalmente dentro do Oriente Médio, né? Não é só... o Irã, apesar, né, o Oriente Médio, classificar o Oriente Médio é uma questão tanto quanto difícil, né? Porque a gente pode classificar pela questão geográfica, pela questão cultural,
cultural, pela questão de língua, pela questão religiosa, em função do que foi o Império Turco-Otomano, enfim, tem uma série de questões que nos permitem debater diferentes Orientes Médios, né? Então, o Irã hoje, né, nessa conjuntura aí, nesse espaço todo, ele não tem força suficiente dentro, na minha opinião, né, dentro do mundo, do chamado mundo árabe, né, dos países de maioria árabe, para poder levar uma guerra com toda a força contra Israel, apesar de ser um dos objetivos aí do líder supremo do país, né? E por isso eu acho que tende a ser um ataque, eu acho que maior do que foi em abril, né? Ou seja, com mais drones, mais mísseis, mas de certa forma sem o objetivo de causar danos muito grandes para evitar uma escalada, né? Eu acho que o Irã também tem muito mais a perder dentro, né, de uma guerra regional do que o Hezbollah, no caso, né? Porque o Hezbollah, obviamente que o Hezbollah tomaria uma pancada geral, mas o Hezbollah ele não controla o Líbano, né? Ele é alguma coisa, ele é um grupo que ele faz parte do governo libanês, mas ele não tem o controle do país de uma forma total. E o Irã, a gente está lidando com o governo iraniano, né? No caso do Líbano é diferente. Então, talvez o Irã não tenha realmente essa intenção de entrar. E o Hezbollah, eu acho que aí justamente toda essa questão, justamente pelo fato deles não serem, né, o governo e a preocupação deles não ser com o Líbano inteiro. Quer dizer, eles são parte do governo, né? Mas eles não são o governo. Eles não respondem pelo Líbano. Então, a relação com o Hezbollah é diferente, porém, o que ele já vem fazendo aí nos últimos meses, né, intensifica muito mais um possível ataque. Inclusive, na noite de ontem, os Estados Unidos, isso aí foi o jornalista Barak Ravid, né, que ele publicou, falando que o Israel informou os Estados Unidos, para informar o Hezbollah, que caso os ataques do Hezbollah deixem civis mortos, o ataque, vamos dizer, a reação israelense, né, vai ser uma reação desproporcional. E é possível que isso aconteça, é possível, né, não vou falar provável, né, é possível que pessoas morram em um ataque do Hezbollah. A gente tem muitas casas aí no norte do país, né, que não tem bunker, que não tem proteção, ou que aconteça alguma coisa como aconteceu até mesmo lá em Masdar Shams, né, aquela bomba que caiu no campo no campo de futebol, o Hezbollah não tinha intenção de atacar o campo de futebol, né, a intenção era atacar bases militares, foram vários mísseis lançados para uma base militar, um deles deu ruim, caiu no campo de futebol, e aí levou essa escalada que a gente tem hoje. Então é aquilo que a gente sempre comenta, a gente sabe quando começa, não sabe como termina. Um ataque desse, o cara pode, vou mandar um míssil ali na base que fica a 2 quilômetros de Haifa, vamos dizer, o míssil sai um pouquinho ali de onde ele devia sair, cai dentro de Haifa, estoura em cima de um prédio, mata, sei lá, algumas pessoas, e aí tudo sai do controle, né? E a gente pode realmente ver isso se expandir, sem sombra de dúvida, aí para o Líbano, sem levar em consideração as outras milícias, né? No Iraque, na Síria e também os Houthis lá no Iêmen, que deram uma acalmada, né? Depois da pancada que eles levaram com a explosão lá do porto e poços de petróleo, eles deram uma acalmada, mas sem sombra de dúvida podem também aí ser parte desse ataque, que virá aparentemente nos próximos dias. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da guerra, só que agora em Gaza, esta semana. Bom, João, duas notícias aí ligando diretamente à questão da guerra e à questão de Gaza. Isso é justamente uma, que o Hamas, depois da morte de Ismail Haniyeh, né, que era o líder político que vivia na diáspora, né, extraditado, não vivia na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia, vivia no Catar, foi morto no Irã. O grupo político Hamas, ele simplesmente definiu que o seu novo líder político é Sinwar Sinwar, ele mesmo, o líder do Hamas na faixa de Gaza. O Hamas, nos últimos anos, sempre teve essa divisão, né? Um grupo externo, o pessoal que vive ali fora da faixa de Gaza, para não perder, né, o seu poder político, tinha sempre um cargo ali de liderança, até porque eles tinham a possibilidade de viajar pelo mundo com mais facilidade para conseguir apoio, para fazer política, né? Agora o Hamas escolhe aí o líder, né, o chefe, o mastermind, né, o cara que pensou os ataques do 7 de outubro como
como o seu novo líder político, né? Ou seja, unificando tudo de uma vez só. E também, essa semana, a gente viu uma reportagem da CNN falando que vários batalhões do Hamas, principalmente ali na região central da faixa de Gaza, ainda estão ativos e não foram completamente destruídos, como foi noticiado pelo exército e pela mídia israelense. Isso porque houve o medo, né, de que o receio de que esses batalhões estariam protegendo reféns e a destruição desses batalhões poderia também destruir reféns. Ou seja, João, a realidade que a gente tem é hoje, na verdade, não comentamos isso, né, no início do episódio, a gente está gravando no dia 8, mas ontem, no dia 7, completamos 10 meses de guerra. Então, nesses 10 meses de guerra, o que a gente tem é o líder político morto, né, o Haniyeh foi morto, o Sinwar, apesar de estar num túnel muito fundo em Gaza, assume como o líder supremo, né, o líder máximo do Hamas, de uma forma geral, tanto em Gaza quanto fora, e possivelmente mantém a sua liderança desse grupo político com uma força muito maior do que a que Israel vinha dizendo. O Hamas, aparentemente, está muito mais de pé do que a gente vinha recebendo informação da mídia israelense e do exército israelense. Pois é, Marquinhos. Isso foi o que aconteceu em relação ao Hamas essa semana, basicamente, né? Israel anunciou que realmente executou o Mohammed Deif, né, o gato de 9 vidas, como alguns conheciam. Bom, pelo jeito já tinha sobrevivido às 9, na 10ª não deu. Foi um bombardeio que aconteceu há mais de 2 semanas, no momento que a gente está gravando, e a gente não tinha informação nenhuma, e segundo informações de inteligência do exército israelense, o Mohammed Deif foi realmente executado. O Hamas não corroborou a informação, mas acho que dá para confiar na informação da inteligência israelense, porque esse tipo de vitória geralmente não é cantada se você não tem informações precisas de que de fato aconteceu, e é natural que o Hamas esteja escondendo essa informação, porque isso abala a moral do Hamas, isso afeta no comportamento dos terroristas, dos militantes do Hamas no campo de batalha, uma vez que o Mohammed Deif ele era a principal cabeça do braço militar do Hamas já há muitos anos. Ele não era o chefe do braço militar, o chefe é o Yahya Sinwar, mas ele era a cabeça, ele foi o cara que transformou o Hamas nessa milícia que Israel, em teoria, está destruindo, está transformando de volta somente num grupo terrorista, né? Sem uma organização de guerrilha, de uma milícia organizada. E o Mohammed Deif, embora houvesse muita especulação e ceticismo quanto à sua atuação no meio desse confronto agora, uma vez que ele pouco podia sair dos túneis para poder orientar, enfim, o comando do Hamas, do braço militar, a sua morte ela representa algo do ponto de vista simbólico, obviamente, e do ponto de vista prático também, uma vez que há informações que só o Mohammed Deif tem, ou tinha, no caso, que morreram com ele, e que até que isso possa ser repassado, isso possa ser descoberto, isso possa ser reorganizado por algum substituto, que com certeza vai haver no futuro próximo, vai demorar um tempo. Então, os assassinatos seletivos, eles têm obviamente, do Haniel eu discordo nesse aspecto, mas boa parte dos assassinatos seletivos, eles têm um efeito a curto prazo que pode ser relevante. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que... Então, você está dizendo que a morte do Mohammed Deif ela é justificada, porque 50 palestinos morreram junto do ataque a ele, eu não lembro exatamente quantos, mas foi muita gente que morreu naquele bombardeio. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma consequência positiva para o lado militar de Israel nessa execução. Não estou dizendo que é justificável, estou dizendo isso. Se é justificável ou não, eu particularmente já cansei de me expressar aqui. Eu acho que vidas de civis não devem ser naturalizadas. A perda de vidas de civis deve ser naturalizada nunca. Eu acho que a vida de qualquer civil vale a pena, porque, enfim, se eu penso que esse civil podia ser meu filho, é óbvio que eu não vou aceitar que os filhos dos outros sejam sacrificados, mesmo que seja para um terrorista ser assassinado. Acho que a gente tem que desenvolver outras maneiras de fazer isso acontecer e não naturalizar que essa seja a maneira de atuar. E principalmente quando são 50, 40 pessoas mortas no mesmo ataque. Dito isso, sigamos em frente. Enfim, então a gente tem essa questão da morte do assassinato do Mohammed Deif, que foi declarado morto, e a gente tem o Sinwar, que foi nomeado chefe do braço político do Hamas. O que isso significa? Bom, primeiro de tudo, a gente tem eleições para o braço político do Hamas para o ano que vem. Então, essa é uma nomeação temporária. A gente não sabe se o Sinwar vai estar vivo até o ano que vem, né? Israel está fazendo o possível para que ele não esteja. Então, essa é uma nomeação temporária, todo mundo sabe disso, e muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. Até porque
porque a liderança política do Hamas, ela hoje por hoje tem um efeito muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Quando o Sinwar venceu as eleições internas para a chefia da faixa de Gaza, se não me engano, em 2021, na verdade, o Sinwar ele ia perder as eleições e o Hamas organizou um golpe interno ali, né, para o Sinwar. Eles mudaram o sistema de votação para o Sinwar ganhar, né? O Sinwar não era um sujeito muito popular na faixa de Gaza e não era muito popular entre os palestinos exatamente pela maneira ditatorial dele se comportar, de ser muito autoritário. Justamente ele se notabilizou e ele cresceu no movimento como um como um punidor, né, de delatores. Ele era o caçador de delatores palestinos contra Israel. Ele era o cara que pendurava os caras na árvore e mostrava que delatar era pior do que, enfim, do que morrer, né? Porque ele humilhava a família inteira, e nesse aspecto que ele foi preso por Israel, inclusive. Ele foi preso sem que ele tivesse matado nenhum israelense, ele só tinha matado palestinos, lá nos anos 90, no fim dos anos 90. Mas enfim, então o Sinwar foi nomeado líder do braço político. Apesar de isso foi dito pelo Hamas que foi uma decisão unânime, mas foi uma decisão unânime de alguns grupos. O braço político do Hamas, algumas fontes disseram, alguns jornais árabes durante a semana passada, que não concordavam com isso, né? A gente sabe que existe uma divisão muito grande dentro do Hamas, que era entre o grupo do Sinwar e o grupo do Haniyeh, que basicamente era entre o braço armado e o braço político, que nunca tiveram tão separados assim ao longo da história. E o que isso quer dizer? Que o Hamas sempre atuou de maneira unificada, braço político e braço armado. Obviamente que havia conflitos ali, mas eles não tinham esse conflito tão latente, na medida que, por exemplo, o braço político, o braço armado, perdão, no caso do Sinwar, desobedecia orientações ou determinações do braço político. E na prática, o Haniyeh estava no Catar, a função dele como chefe do braço político era organizar fundos, era arrecadar fundos, era fazer as relações diplomáticas, costurar relações diplomáticas e políticas com os líderes dos países potencialmente aliados do Hamas ao redor do mundo. E obviamente que ele tinha que política é uma coisa que exige troca, né? Você dá e você recebe. E ele estava sendo muito pressionado ultimamente para aceitar o cessar-fogo. E inclusive, ele foi ameaçado pelo governo do Catar, pela coroa do Catar, que caso ele não tomasse uma atitude para concretizar o cessar-fogo, ele poderia ser expulso do Catar como punição, né? Que era uma maneira de pressionar o Haniyeh. E o Sinwar simplesmente cagou e andou para essas ameaças. Ele não ligava, ele não se importava com o futuro do braço político do Hamas no Catar, na Turquia, onde quer que eles estejam, no Líbano. Ele tocou a guerra dentro de Gaza, inclusive, segundo as informações que a gente tem hoje, o braço político do Hamas não sabia que o ataque aconteceria, né? E o Sinwar, ele simplesmente manda no que acontece na faixa de Gaza, sozinho, né? Sozinho, obviamente, com o seu grupo em Gaza, que é muito homogêneo, até onde a gente sabe, né? Até porque o seu principal correligionário é o seu irmão, Mohamed Sinwar. Então, e o Mohamed Deif, que era o número 3 ali da trinca, foi morto agora. Então, ele ser eleito pro líder do braço político não tem um valor real, tem um valor simbólico. É uma mensagem. A mensagem que o Hamas passa que diz o seguinte: olha só, Israel, vocês matam o nosso líder político, a gente vai colocar um pior ainda, que é o sujeito insano, inconsequente, capaz de tudo para destruir vocês, para tomar as decisões políticas também agora. Então vocês vão ter que negociar diretamente com o Sinwar. E se ele não pudesse negociação direta, vai ser indireta, mas é com ele. E aí, se não estava claro, agora quem manda, tanto na parte armada como na parte política, é ele. Então vocês vão receber o pior. Se continuarem matando nossos membros do braço político, vocês, ou não, vocês vão receber sempre coisa pior, e pior, e pior. Essa foi a mensagem que o Hamas mandou. E uma mensagem também para o mundo palestino, que o Hamas está unido. Não tem essa do grupo do Sinwar, grupo do Haniyeh, que a prova disso é que o Haniyeh foi executado e o Sinwar assumiu a função dele e unificou tudo. O que é uma mensagem um pouco frouxa, um pouco fajuta, porque ela é uma imposição muito mais do que uma união do grupo, por tudo que a gente já foi informado, né? Não foi que o grupo do Haniyeh falou: ok, Sinwar, a gente está contigo agora, porque com Israel não dá para negociar, olha só o que eles fazem com a gente, né? Enfim, não é nesse aspecto, até porque ele já tem essa opinião sobre Israel há muito tempo, né? Não é uma coisa nova. Então, basicamente, essa é a situação. Do ponto de vista prático, não muda muito, porque o Sinwar é quem estava evitando o cessar-fogo de acontecer, vai ser quem vai continuar evitando o cessar-fogo de acontecer, e Israel não vai permitir que haja eleições palestinas se o Sinwar for o número 1 do Hamas. Isso não vai acontecer. E eu acho que o próprio Abbas, líder da Autoridade Palestina, também não vai convocar eleições, nem ele, nem quem o suceder, caso venha acontecer alguma coisa com ele, ou ele renuncie nos próximos anos. Ninguém, nem da Autoridade Palestina, quer ver o Sinwar liderando o grupo. Agora, a informação mais preocupante é uma que saiu na CNN, que Israel destruiu somente 3 das 24 brigadas do Hamas na faixa de Gaza. Enquanto, por parte das Forças Armadas israelenses, a gente escutava que faltavam 2, faltava uma só para a gente destruir todas as brigadas do Hamas na faixa de Gaza, a informação que surgiu na CNN é que só 3 foram destruídas. Que algumas outras que estão muito debilitadas, mas que em pouco tempo podem estar prontas para serem rearmadas. E que a maioria das brigadas
brigadas que ainda sobrevivem em situação bem confortável para atuar militarmente estão localizadas na região central da faixa de Gaza, que de fato é uma região que Israel atacou muito pouco até agora, comparado obviamente ao resto. Teve ataques aéreos no início, mas quando o exército israelense passou a ter informações de que boa parte dos reféns supostamente ou provavelmente estariam sendo mantidos reféns ali nessa região, Israel optou por não fazer uma entrada densa ali, violenta, e de fato ali é uma região que está muito mais preservada sobre todos os aspectos do que o norte da faixa de Gaza e do que o sul da faixa de Gaza. E óbvio, o norte e o sul da faixa de Gaza, eles são territórios fronteiriços com Israel e com o Egito. Então Israel optou por atacar essas regiões também para afetar o abastecimento do Hamas. E o centro do país, ele nesse aspecto estratégico, tático, militar pelo menos, ele é menos relevante. Então se você tem reféns, a gente sabe que também tinha no sul, né? Mas você tem reféns ali, e se você tem um território que taticamente ele é menos importante do ponto de vista de você sufocar o Hamas, então você ataca menos ali. Só que aí o que me preocupou mais nesse aspecto foi a resposta do exército israelense. O exército não confirmou. A resposta que eles deram foi: segundo informações que nós temos, observando através dos nossos próprios olhos dentro de Gaza e das fontes ligadas à inteligência, a maioria das brigadas do Hamas foi destruída. Ou seja, eles não negaram a informação. Eles disseram: segundo as nossas informações, a maioria foi destruída. Eles abriram a possibilidade de que a maioria não foi destruída, de que essa é uma interpretação, uma informação que está incompleta e que pode ser errônea. Então isso quer dizer que, inclusive do ponto de vista tático, o exército israelense ele não atingiu, ele não conseguiu concretizar a sua principal função na guerra. E a gente pode se perguntar 1000 vezes aqui: era possível chegar nesse resultado? E eu acho que a resposta provavelmente é não. A menos que, obviamente, você esteja disposto a sacrificar muitas mais vidas, inclusive dos reféns, e, obviamente de palestinos principalmente. Mas a gente está convivendo com uma situação de que a gente está recebendo uma informação que não é precisa do exército e do governo. Basicamente essa é a situação. O exército está dando pra gente há tempos uma informação imprecisa sobre a situação militar do Hamas. O que faz com que a gente entenda que é muito pouco provável que essa guerra termine sem que o Hamas exerça o controle da faixa de Gaza novamente. E aí, o líder em Gaza e o líder político é o Sinuar, né? Então, pro dia de depois, essa questão, ela faz diferença. Para efeitos práticos agora, não faz. Mas depois que a gente tiver um cessar-fogo, ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde, vai fazer. E aí a gente vai ter que lidar com o Hamas do Sinuar inteirinho ali na faixa de Gaza, que talvez em questão de 2, 3, 4, 5 anos, ele possa estar preparado para realizar um novo 7 de outubro ou alguma coisa que a gente ainda não conhece. Porque, enfim, 7 de outubro aconteceu, como outra coisa poderia ter acontecido, e a criatividade do Hamas, ela já se mostrou viva e poderosa ao longo dos anos, né? Eles, enfim, não conseguiam entrar para fazer atentados suicidas, começaram a lançar foguetes. Israel desenvolveu o Domo de Ferro, começaram a lançar foguetes direcionados. Israel produziu mais Domo de Ferro, eles cavaram túneis. Israel construiu um muro subterrâneo, eles atacaram com mergulhadores, com parapentes, com escavadeiras na cerca, enfim, de todas as maneiras possíveis, né? Eles vão lá e se reinventam, descobrem novas maneiras, e a gente, lamentavelmente, vive nessa situação, porque, obviamente, a gente está tapando só com a peneira, né? A gente está achando que o Hamas pode ser combatido somente por meios militares, e essa é uma situação que a gente já deveria ter aprendido que não. Só que o problema é que os ecos aqui, que são na sociedade israelense, de que não, agora é só pela força. Como se antes não tivesse sido, né? Como se antes não fosse e não tivesse sido uma derrota acachapante que a gente sofreu do Hamas. E agora é só pela força, né? Então, imagina quando a gente tentar outra coisa. Pois é, né? Justamente a manutenção de uma política que já vem se arrastando aí há 120 anos, né? Tudo pela força, né? Pela força, pela força, pela força. Israelenses e palestinos continuam se matando há 120 anos. É mais ou menos essa história que a gente tem por aí, principalmente desde enfim, do aumento da colonização judaica na Palestina, na década de 20, 30, da chegada, enfim. E aí depois da criação do Estado, é isso que a gente vê. É essa política que ela é sempre definida pela força, né? Essa questão de no Oriente Médio todo mundo tem que mostrar força, e o que a gente vê é esse ciclo de violência que não não acaba de jeito nenhum. Enfim, eu acho que você comentou tudo aí sobre essa questão do Sinwar, né? Dele ser eleito aí o líder do Hamas, o que é uma coisa, assim, muito, muito impressionante, né? Porque mostra que ele realmente a força que ele tem hoje e o que muito se fala, né? Muito se falou, né? Assim que teve o ataque do 7 de outubro, que ele era um psicopata das questões como ele tratava um cara extremamente inteligente, um cara extremamente frio, calculista, que tem ali a política dele, e apesar de ser um cara bom, assim, os caras falavam isso, né? Que era um cara bom, assim, no dia a dia, do bom trato, falar com ele, enfim. Não era aquele cara estúpido, não sei o quê, mas era um cara que tem ali a linha política dele, um cara que
vai a fundo em tudo que ele quer e constrói uma força muito grande hoje, né? Acho que ele mostrou que o corpo político que fica fora da faixa de Gaza, ele tem muito pouca influência no que acontece ali, de quem está no terreno mesmo, no caso dele, tomando bomba na cabeça e tendo que decidir a política de guerra. Agora, o que mais me assusta nessa toda essa questão é justamente o fato de, mais uma vez, caso, né, eu acho que a CNN, para ter soltado essa informação, para ter feito essa matéria, eles têm fontes que são fontes precisas, né? Eu acredito que, enfim, eles não iam soltar uma matéria dessa caso não tivessem informações precisas. A gente vê que, primeiro, o exército israelense está mentindo para a população, né? A informação que a gente recebe é completamente diferente, né? A gente já comentou isso em episódios recentes, né? Sobre a existência de um batalhão do Hamas, um batalhão de reservistas, vamos dizer assim, que seria um batalhão que não está entrando na guerra, que é o pessoal que está esperando a guerra acabar o dia de depois para manter o controle da faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas ainda manteria uma força militar, ainda teriam soldados que poderiam organizar ali a faixa de Gaza e fazer a organização, né, do dia de depois, manter a polícia que o Hamas tinha antes, né, do 7 de outubro. E agora essa informação que a gente tem, né, é de que é muito maior do que isso. Se o exército de Israel não está conseguindo acabar com os batalhões do Hamas no centro da faixa de Gaza, a gente vai passar por um problema muito maior ainda, porque caso a força do Hamas, essa força militar que o Hamas tem dentro da faixa de Gaza, continue grande, o Hamas vai chegar num outro status em qualquer discussão política para o dia de depois, para o cessar-fogo, para o fim da guerra, para quem vai assumir a faixa de Gaza. O Hamas ele já entra num outro status, né? E aí a pergunta que se faz é a seguinte: 10 meses de guerra para quê? 10 meses hoje, né? A gente não tem ainda, a gente vai comentar disso já, mas a gente no atual momento não tem ainda nenhuma perspectiva de quando isso vai acabar. Então a gente tem hoje 10 meses de guerra e aparentemente o Hamas continua forte, né? Pode ter sido destruído no sentido ter tido muito de seu equipamento destruído, as suas capacidades de produzir armas, de produzir foguetes, né? Isso aparentemente, né? Eu voltei na palavra, o exército de Israel conseguiu, porque essas são informações que a gente passa, mas ao ter uma informação da CNN de que as coisas não são tão rosa como eles andam pintando, é extremamente preocupante, né? 10 meses na faixa de Gaza, o exército sai e volta dessa região central, o exército já saiu e voltou várias vezes em diversos bairros, diversos campos de refugiados, e aparentemente não está adiantando muita coisa, não. Então é isso. A guerra não está adiantando muita coisa. Será que não é a hora de chegar e avançar para a diplomacia, avançar para uma outra discussão? Porque, enfim, a gente está dando murro em ponta de faca, né? E não vai sair nada de bom disso, como nunca saiu até agora. É isso. João, vamos então para a nossa próxima notícia, que é a autoridade palestina, já que, enfim, Israel não sabe nem o que está acontecendo agora. Israel não, né? As informações que a população israelense tem recebido até agora não são tão apuradas do que está acontecendo na faixa de Gaza, e Israel, aparentemente também, a gente vai comentar já, não sabe muito bem o que fazer com o dia de depois. A autoridade palestina já se organiza num sentido contrário. Depois da semana passada, onde todas as facções palestinas, por intermédio da China, chegaram aí a um acordo, vamos dizer assim, um acordo de cessar-fogo, né? Eu acho que pode chamar isso também, um acordo de cessar-fogo entre eles, né? Porque eles viviam em situação muito complicada. A autoridade palestina essa semana apresentou um plano bem completo, né? Um plano bem longo aí do que fazer com a faixa de Gaza no dia de depois. Esse plano foi apresentado aos Estados Unidos, que apesar de estar, enfim, a grande maioria do tempo ao lado de Israel, ser ali, vamos dizer assim, um negociador, né, do lado israelense, é o principal mediador ainda é o principal mediador aqui no Oriente Médio, e esse plano foi apresentado aí sobre o que fazer com a faixa de Gaza no dia de depois. E aí, cara, tem a autoridade palestina um plano? Tem um plano de 101 páginas que foi apresentado essa semana para o governo estadunidense. Obviamente, a pressão, né, por pressão do governo do Biden, para que eles tomem alguma iniciativa. E o governo Biden diz o seguinte: olha, para que a gente possa pressionar Israel, a gente precisa que vocês tenham um plano, um projeto, né? Se a gente escrever um projeto sobre o controle da faixa de Gaza depois, não vai ser uma coisa palestina, vai ser uma coisa americana, e nunca os palestinos vão aceitar, nunca os países árabes vão concordar com isso. Então, vocês têm que escrever alguma coisa. Eu acho que meio a contragosto, o Abu Mazen
Mazen, o Mahmoud Abbas, escreveu um plano, que eu digo a contragosto. Porque esse plano, que é bem longo, né, 101 páginas, é muito mais do que as 3 páginas que Israel, 4 páginas que Israel apresentou para o plano de depois de amanhã na faixa de Gaza. A única vez que o Netanyahu falou alguma coisa sobre isso, né, foi uma coisa ridícula. 101 páginas é bastante coisa. Mas mesmo assim, ele não tocou em diversas questões. Por exemplo, o que vai ser do Hamas? O que ele espera que o Hamas, que aconteça com o Hamas ali, que o Hamas faça, qual vai ser o papel deles? Vai ter Hamas, não vai ter Hamas? Né? Isso ele não comentou. Também não comentou que forças, né? Ele fala que vai precisar de ajuda internacional para manter a segurança, mas ele não diz como vai ser essas forças de segurança, quem seriam essas tropas, seriam a polícia palestina, seriam forças internacionais. Ele não deixa claro uma série de questões. O que sim ele deixa claro? Ele prepara um plano para o comando civil, para a organização civil da faixa de Gaza, que é basicamente o que ele sabe fazer, porque ele faz isso na Cisjordânia. E ele prepara toda a organização de como ele vai tocar a parte civil, o controle civil, o governo civil da faixa de Gaza, e ele inclui nesse plano que 15 mil funcionários burocratas da Cisjordânia sejam transferidos à faixa de Gaza com salários pagos no nível que eles recebem na Cisjordânia, obviamente pagos por forças estrangeiras, né, para que eles possam coordenar a vida civil ali. Então, também é uma tentativa de colocar, de dar emprego para os seus correligionários na faixa de Gaza, para que eles também possam coordenar as coisas. Também é uma insinuação de falta de confiança dos palestinos de Gaza, que eles possam resgatar, reerguer a faixa de Gaza ali. Se você perguntar, eu acho, Marquinhos, que esse relatório, ele não foi muito escrito de boa vontade pelo Abu Mazen, porque ele não quer tomar uma decisão dessa pelas costas do Hamas. Isso pega mal na autoridade palestina, isso pega mal na sociedade palestina, perdão. Isso pega mal nas negociações que eles estão começando a costurar com o Hamas. Eles não queriam emitir um relatório assim. Por outro lado, eles também não podem ignorar a pressão dos Estados Unidos. Então, eles emitiram um relatório que não inclui o Hamas, nem como corpo que vai ser jogado para segundo plano, eliminado, ou qualquer outra coisa, nem como protagonista. Eles simplesmente fazem de conta que o Hamas não existe ali. Que aí é uma maneira de que eles possam dizer para o Hamas o seguinte: ó, relaxa, esse negócio não vale nada, a gente nem mencionou vocês, justamente porque a gente não quer ter que dar uma resposta para isso. Então, fica tranquilo aí. A autoridade palestina tem um interesse em governar a faixa de Gaza? Eu acho que sim, mas não em qualquer situação, não em qualquer contexto. Eu acho que eles querem governar a faixa de Gaza com a promessa de criação de um Estado palestino, eles querem governar a faixa de Gaza com muitos recursos sendo investidos ali, e que eles possam ter controle de para onde vão esses recursos, eles querem ser protegidos por potências árabes da região, e sem todas essas promessas, eles querem também ser protegidos, obviamente, contra avanços israelenses, contra a colonização de Israel na Cisjordânia e na faixa de Gaza, contra investidas militares israelenses ali. Eles querem um acordo que eles possam apresentar para a cidade palestina como, olha só a gente pode garantir um futuro melhor do que esse presente horrível que vocês vivem aqui, e então nesse contexto, a gente admite. Se não for nesse contexto, se for com Israel controlando do ponto de vista militar, se for com Israel promovendo incursões ali, se for sem o apoio dos países árabes, pelo menos de parte deles, eles não estão interessados nessa situação, né? Então é obviamente que esse relatório, ele é só uma maneira dos Estados Unidos dizerem para Israel o seguinte: olha só, temos aqui na nossa mão um relatório da autoridade palestina, que é uma coisa que vocês não fizeram. E se a gente não tem nada de vocês para botar em prática, a gente vai começar a trabalhar em cima, pelo menos do relatório deles. O relatório deles, no mínimo, vai ser um rascunho em cima do qual a gente vai construir a realidade para Gaza depois de amanhã. E como vocês não prepararam nada, essa é a nossa única alternativa. É a autoridade palestina ali. Isso para o Netanyahu é uma pressão surreal, porque ele está vendendo que a autoridade palestina não vai governar Gaza. É óbvio que ele não tem nenhuma ideia melhor, porque não existe nenhuma ideia melhor do que essa. Então, eu acho que isso é parte da estratégia do governo Biden, que não sei se ele vai ter tempo de consumar. Eles vão ter que esperar que a Kamala Harris vença as eleições, torcer para ela vencer, para que ela possa usar isso como ferramenta. Isso é para longo prazo, não é para curto prazo. Não bota pressão no Netanyahu amanhã nem depois de amanhã. Isso é uma coisa a longo prazo. E como é a longo prazo, o Netanyahu não está preocupado com isso. Que nada que seja de planejamento a longo prazo interessa ao Netanyahu, né? É sempre o dia ali. Agora, eu acho que uma coisa que fica muito claro, né, que vai ter uma pressão muito grande, que isso não passa ainda na cabeça acho que nem da população israelense, obviamente. Quer dizer, isso o governo talvez entenda isso, né? Mas não vão falar isso abertamente. Eu acho que da população israelense não passa na cabeça, mas é a criação do Estado palestino como consequência de tudo, né? Eu acho que a gente não vai ter como fugir dessa pressão, não vai ter como fugir dessa realidade, por mais que as pessoas tentem negar essa realidade, tá aí, tá colocado. Acho que foi exatamente como o Hamas fez no ataque, foi como eles falaram, né? Retornar, colocar novamente a questão palestina no centro do debate, e é isso que quanto mais tempo a gente demora nessa guerra, isso mais fica latente, isso mais fica impressionado, né, a sair, a acontecer, e a gente vai ver como o governo israelense vai lidar com isso, já
que, como você muito bem colocou no final da sua fala, o Netanyahu está pensando sempre no dia seguinte, né? Ele não pensa nem a médio prazo, nem a longo prazo, ele está sempre pensando ali a curto prazo. Então, se para ele o dia de depois ainda está longe, para que ele tem que pensar nele, né? Porque ele vai pensar no dia de depois quando ele falar, bom, agora o dia de depois é amanhã. Aí o Netanyahu vai pensar nisso. Bom, é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, João, e ficar aí no Netanyahu, e ficar aí no cessar-fogo, e ficar aí no dia de depois, que dessa vez houve mais uma crise. Desde que teve esses ataques aí, a morte do Hania e do Fuad Shuker, obviamente, toda aquela discussão sobre os ataques, sobre o cessar-fogo, né, e o acordo aí para a libertação dos reféns foram colocados meio de lado, muito pouco se fala disso, se fala inclusive do possível congelamento das negociações e tudo mais, apesar da grande pressão americana para que esses debates, essas negociações continuem acontecendo, e dessa vez a gente teve aí essa semana uma reunião do Gabinete de Segurança que, enfim, foi extremamente pesada para o Netanyahu, já que a gente teve o chefe do Shabak, né, o Ronen Bar, o Dadi Barnea, que é o chefe do Mossad, teve um outro general também chamado Nitzan Alon, todos eles pressionando o Netanyahu para fazer o acordo, todos eles falando que esse é o momento de fazer o acordo, que não há nenhum impeditivo militar estratégico para que esse acordo seja assinado, e inclusive falando que o Ronen Bar, né, falou que acha que se o Netanyahu não quer o acordo, não tem a necessidade de mandá-los para nenhuma negociação. Obviamente, toda vez que tem uma rodada de negociação, geralmente os líderes dessas organizações aí que eu comentei, o Shabak, o Mossad, principalmente o Mossad, né, o Dadi Barnea, ele vai até o Catar, o Egito ou a França, onde as negociações estão sendo feitas, ele é sempre do grupo ali, né, de negociadores. E a questão que eles estão falando é o seguinte: se você não quer acordo, por que você está mandando a gente para lá? Ou seja, os caras estão num cangote do Netanyahu porque já perceberam que o Netanyahu não quer assinar nenhum acordo, não quer terminar com essa guerra, não quer o retorno dos reféns a Israel. E aí, somou-se a esse coro aí o Gallant, o Yoav Gallant, que é o desafeto do Netanyahu, né, já estão em crise aí há muito tempo. O Yoav Gallant também falou, ele falou o seguinte, ele falou assim, já que a gente está aqui numa reunião e a gente está falando abertamente, né, honestamente, não há nenhum impeditivo político, não há nenhum impeditivo estratégico para que esse acordo seja feito, e eu acho que você está pensando, tendo outros pesos aí, pesando, né, outros elementos para não sair, para que esse acordo não seja assinado, ou seja, elementos políticos para que o seu governo não caia. É isso aí, né, João? O castelo de cartas do Netanyahu está pressionando para que ele assina esse acordo, porque, enfim, tá aí, todo mundo quer, as forças de segurança falando que é o momento, que isso não vai atrapalhar o andamento ali da ocupação, da guerra, ou enfim, do que seja na faixa de Gaza, só que o Netanyahu, a todo custo, ele impede que esse acordo seja assinado, porque ele sabe que a assinatura e a volta dos reféns representariam a queda do seu governo. Pois é, Marquinhos, e assim, o que surpreende nisso aí é a pressão, né, a quantidade de vazamento que tem de reuniões, que foi falado nas reuniões para a imprensa. Isso é sinal de que as forças de segurança já estão de saco cheio do Netanyahu. E ele também está de saco cheio das forças de segurança. Ele quer pessoas leais a ele, não leais ao Estado. E ele tinha, por exemplo, o Yossi Cohen, que era o chefe do Mossad anterior, que era um cara leal a ele, tanto que ele foi até o Tribunal Internacional ameaçar a procuradora, né? E agora, enfim, ele não tem mais essas pessoas. Ele tem pessoas que estão deixando muito claro que eles têm uma posição diferente do Netanyahu, porque eles enxergam as necessidades de Israel, do ponto de vista da segurança, diferente do Netanyahu. E a verdade é que o comportamento do Netanyahu, ele não faz sentido nem do ponto de vista lógico, porque uma pessoa que realiza os ataques que ele realizou na semana passada, contra o Líbano e contra o Irã, que sabe que as consequências desses ataques são uma escalada e uma potencial guerra que se abriria em pelo menos outras duas frentes, essa pessoa sabe que ele precisa do cessar-fogo na faixa de Gaza para poder direcionar as forças para essas outras guerras. Então, do ponto de vista lógico, não faz sentido o que o Netanyahu fez, abrir 3 frentes de guerra com um só exército pequeno, porque já é um país pequeno. Você não tem um exército chinês aqui, né? Você não tem, enfim, é um exército que não tem condição de lutar em 3 frentes, ou se tiver, paga um preço muito caro para isso. Então, essas pessoas que são encarregadas em pensar a segurança do ponto de vista profissional, não político, elas estão arrancando os cabelos, né? E as pessoas estão vendo também, e aí já do ponto de vista moral ou ético, né, são as posições deles,
deles que, quando Israel estabelece como um dos objetivos dessa guerra trazer de volta os reféns, tem sob seu alcance a possibilidade de negociar um cessar-fogo e opta por sabotar as negociações vez após vez, eles ficam enlouquecidos. E o Yoav Gallant, ele mencionou as palavras que você citou, não vou repetir, e vários generais, inclusive o general, o elemento do exército responsável pela questão dos reféns, também deixaram vazar para a imprensa uma série de comentários. E aí o Netanyahu está irritado, porque é o seguinte, ele quer demitir o chefe das Forças Armadas. Só que ele não pode nomear o novo chefe das Forças Armadas se ele não pode nomear sozinho, na verdade. Quem nomeia o chefe das Forças Armadas é o ministro da Defesa. O primeiro-ministro, obviamente, ele tem veto, mas ele não vai poder escolher um sujeito fiel a ele, leal a ele. E o Gallant representa para ele ali uma pedra no sapato. Quando ele demitiu o Gallant, em outro momento, ele teve a pior noite do ponto de vista dos protestos no país, com greve no aeroporto, tudo. Todo mundo foi pra rua de madrugada, o país parou e ele readmitiu o Gallant no cargo, né? E eu não sei se ele está disposto a correr esse risco de novo. Por outro lado, nos meios de comunicação, cada vez parece ser mais latente essa demissão do Gallant, que não está dando mais. Eles já não se suportam. E eu acho que essa é uma questão razoável, né? Se o primeiro-ministro não se entende com o ministro da Defesa, não tem como, você tem que trocar o ministro da Defesa, né? Tipo, é que nem foi discutido no Brasil na questão da pandemia, né? Quando o Bolsonaro demitiu o Mandetta. Quando o presidente e o ministro da Saúde, na época, no meio de uma pandemia, têm uma visões completamente opostas, chega um momento que fica impraticável que você trabalhe junto. Eu não diria nem que as visões do Bolsonaro e do Mandetta eram completamente opostas, mas elas tinham divergências grandes, da mesma maneira que eu vejo as visões do Gallant e do Netanyahu. Eu acho que o Gallant, ele tem boa parte da visão dele sobre o que deve acontecer com Gaza, sobre como o exército deve desempenhar suas funções em Gaza, muito semelhante ao que o Netanyahu acredita. Mas a questão dos reféns e a questão do dia seguinte à guerra enlouquecem o Gallant. E é exatamente o que enlouquece as forças de segurança, tanto o exército, quanto o Mossad, quanto o Shin Bet. E é nesse aspecto que o Netanyahu sondou o Gideon Sa'ar para ser ministro da Defesa no lugar do Gallant, caso ele demitisse o Gallant, porque isso daria para ele, apesar dos protestos que com toda certeza iriam aparecer, ele pelo menos daria outras 4 cadeiras para a coalizão do Netanyahu e uma certa estabilidade caso alguns revoltosos do Likud decidissem ir embora junto do Gallant, ou sentissem a pressão do povo muito forte, enfim. E eles negociaram, e o Gideon Sa'ar não negou em nenhum momento, não foi a público dizendo: "Não estou negociando nada", porque ele estava. O que aconteceu foi que o Gideon Sa'ar exigiu ser ministro da Defesa com plenos poderes sobre a questão da segurança. E o Netanyahu, os seus correligionários e a sua esposa, principalmente, disseram que o Gideon Sa'ar não era confiável. E aí o Netanyahu ofereceu para o Gideon Sa'ar 2 possibilidades: o Ministério do Exterior ou o Ministério da Justiça, com mais liberdade para isso. E o Gideon Sa'ar falou: sacanagem comigo, né? Pô, eu não quero esses ministérios. Você não vai mandar o Gallant embora para me dar o Ministério do Exterior. Tipo, e aí o Gideon Sa'ar implodiu as negociações, porque ele fazia uma exigência muito clara. Ou seja, o Gideon Sa'ar precisa de uma coisa que o ressuscite. Ser ministro do Exterior ou ministro da Justiça não vai ressuscitar o Gideon Sa'ar dentro do Likud, não vai ressuscitar o Gideon Sa'ar fora do Likud, não tem como. O ministro da Defesa, dependendo do que ele conseguisse fazer, pelo menos ele ia voltar para os meios de comunicação, ele ia aparecer, e ele podia tentar construir sua figura e se cacifar para alguma aliança política ou o que quer que seja. E o Netanyahu não deu para ele o que ele queria. A Daphne Liel, que é jornalista do Canal 12, ela acha que quando a situação da escalada baixar um pouco a poeira, o Netanyahu invariavelmente vai demitir o Gallant. Eu tô dizendo isso aqui agora. Eu duvido que o Netanyahu demita o Gallant. Eu duvido. Eu acho muito pouco provável. Impossível nada é, mas acho muito pouco provável. Porque é uma briga que é muito pesada pro Netanyahu ter. Que não é só uma briga política, não é só uma briga contra revoltas que vão acontecer. É uma briga contra a própria base do Likud e contra o próprio exército. Porque o Gallant, ele ampara os oficiais da alta patente do exército. E se o Netanyahu demite o Gallant, ele vai ter que ter um nome de muita confiança ali para botar. E ele não tem. Não tem outro ex-general aí do exército que vai emprestar essa moral enfim, pro Netanyahu ali. Não tem, porque são todos de oposição. Não tem um ali. Enfim, eu não estou dizendo que são todos de esquerda, falando que são todos de oposição. Não tem o Gabi Ashkenazi não vai fazer, o Benny Gantz, o Ayalon, obviamente não vão fazer, nem o Eisenkot, tipo, enfim, muito menos o Yair Golan. Nenhum desses caras vai assumir essa função. Shaul Mofaz, Ehud Barak, menos ainda, né? Então o Netanyahu, ele tá muito complicado. Ele não tem nenhum nome para colocar ali. O nome mais provável seria do ministro da Agricultura, o Avi Dichter, que é ex-chefe do Shin Bet. Só que o Avi Dichter, ele não tem nem perto do prestígio que o Gallant tem perante os oficiais de alta patente. Ele não foi comandante desses caras. Ele já saiu do Shin Bet há muitos anos, já tem quase 20 anos que ele não está presente ali. Por mais que ele tenha conhecimentos da segurança, da estrutura e etc., ele não é referência. Então, Netanyahu não tem referência. E o pior de tudo é que ele também não pode, pior de tudo para ele, no caso, assumir a pasta da defesa, como fizeram o Ben-Gurion, o Rabin,
Begin e muitos outros primeiros ministros ao longo da história, o próprio Levi Skol, que até as vésperas da Guerra dos 6 Dias ele também era ministro da Defesa, ele não pode fazer isso, assumir essas duas pastas, como ele mesmo assumiu em determinado momento, porque ele está proibido pela justiça de ser ministro, porque réus na justiça não podem ser ministros. O único cargo que eles podem ter é primeiro-ministro. Inclusive, quando isso aconteceu, ele teve que nomear várias pessoas, porque ele estava acumulando vários cargos para ministérios ali de forma tampão. Inclusive, um deles foi o Israel Katz, que assumiu pela primeira vez, de forma interina, ali o Ministério do Exterior. E aí ele gostou, e ele voltou a pleitear esse cargo, e agora, lamentavelmente, ele está ali. Então, por isso eu acho pouco provável essa demissão. Eu acho que não pode se indispor com o exército dessa maneira. Eu acho que ele sabe bem o que pode acontecer caso ele demita o Gallant, e eu acho que ele prefere ir para as eleições do que demitir o Gallant. Ou então, se ele vai demitir o Gallant, que já seja num contexto que ele sabe que vão ter eleições. E isso a gente não está nesse momento agora. Quando ele vai acontecer, eu não sei. O Netanyahu agora tem um período muito confortável de 3 semanas, de 3 meses quase, que a Knesset, que o parlamento tem recesso. Você começou a falar, tem uma coisa muito interessante. Você tocou na questão aí das manifestações, né? E me veio a cabeça das manifestações quando o Netanyahu demitiu o Gallant, né? Da outra vez, né? E me veio uma coisa à cabeça que é muito interessante. Foi a única vez que a população israelense foi às ruas de forma espontânea e de forma, vamos dizer assim, incisiva para dizer alguma coisa contra o Netanyahu. E aí a gente não está falando do período da guerra, não. O Gallant ele foi demitido antes da guerra, durante o processo do golpe do judiciário. E eu acho que ali ele se cacifou muito, né, cara? Porque como é que foi a demissão dele? Os reservistas já estavam colocando uma pressão muito grande no governo, né? Falando, ó, não passa esse golpe do judiciário, que a gente não vai continuar servindo, a gente não vai servir, a gente serve a um Estado, a gente não serve a um ditador, então a gente tem que manter a democracia israelense, né? E é assim que eles fizeram toda a discussão e a pressão, né, no Gallant. E aí o Gallant foi pedir pro Netanyahu, tem inclusive uma gravação do Gallant sentado do lado do Netanyahu falando, pô, me dá alguma coisa, atende algumas exigências deles, né, pra gente diminuir um pouco essa pressão. O Netanyahu foi irredutível, no final ele demite o Gallant, as milhares de pessoas foram centenas de milhares de pessoas foram às ruas aí, centenas de milhares mesmo, né, para pressionar, e aí o Netanyahu volta, né, devolve o cargo, né, ao Gallant. A gente não vê isso pela libertação dos reféns, a gente não vê isso pela queda do governo. É impressionante, é uma coisa impressionante. E aí eu acho que é justamente porque toca na questão do exército, né? E aí o Netanyahu, o Gallant se cacifou, né? Tipo, caso o Netanyahu o demita agora, teria possivelmente uma nova onda de manifestações, porque o Gallant realmente veste a camisa dos oficiais do exército, né? Não é à toa que ele faz coro com o Dadi Barnea, com o Ronen Bar, com os oficiais que batem no Netanyahu, porque, enfim, eles acabam se formando ali. Há uma oposição hoje das forças de segurança ao Netanyahu, né? Eles sabem que as posições do Netanyahu não são levadas, pensadas em função de estratégicas, em função do bem do país, e sim de questões pessoais, né? Tá claro isso para todo mundo. Agora, o que me chama muita atenção é essa passividade da sociedade israelense frente a tudo isso, né? Quando você falou a questão aí das manifestações, isso me veio muito à cabeça, né? Então é muito, muito impressionante a gente ver como isso tudo está acontecendo. Quando o Netanyahu ele foi indiciado aí nos casos, né, de corrupção, eu acho que ele estava ocupando 6 ministérios, se eu não me engano. Ele ocupava comunicação, ele ocupava defesa, ele ocupava exterior, era o primeiro-ministro. Se eu não me engano, ele também era ministro da Aliyah, né, que era ministro da imigração, e tinha um outro ministério que eu acho que ele também estava lá ocupando o cargo. Imagina só esse maluco, cara. É praticamente o ditador, né? Só dá a coroa para ele e ele resolve a questão toda. Então, e é claro, né? Toda essa questão do cessar-fogo, dele sabotar o cessar-fogo, isso já tá claro para todo mundo. É muito, enfim, não, é só repetir o que a gente vem falando aí desde o início da guerra. Bom, é isso. Vamos então para a nossa última notícia do bloco, ainda relacionada a Gaza, ainda relacionada à guerra e agora em relação aos maus tratos e torturas que vem sendo, enfim, vem sendo denunciados aí, que presos palestinos estão sofrendo em prisões israelenses. O caso estourou absurdamente na semana retrasada, né, quando a gente teve aí o ataque, na semana passada, coisa de 10 dias atrás, quando a gente teve a prisão, né, de soldados por estupro e tortura de um preso palestino no campo de Teiman. Inclusive, foram 9 que foram presos, né? Hoje a gente tem 5 somente se mantêm, continuam presos. Inclusive, parte deles foram acusados de mentir no polígrafo, né? Eles fizeram aquele teste
teste ali para ver se eles estavam mentindo e estavam mentindo. Ou seja, ainda tem 5 soldados presos, que são realmente as pessoas que estão sendo ali acusadas de terem cometido o estupro do prisioneiro palestino. E essa semana a gente vê também a Organização de Direitos Humanos B'Tselem, né, que é a principal organização de direitos humanos de Israel, né, que faz aí a discussão do que acontece em território palestino. Ela trouxe aí um relatório com mais dezenas de acusações sobre os ataques, de tortura, maus tratos, enfim, na faixa de Gaza, ou na faixa de Gaza não, desculpe, em prisões para as quais prisioneiros palestinos, tanto da faixa de Gaza como também da Cisjordânia, têm sido levados. Mais do mesmo, né, João? Mais do mesmo para quem acompanha o nosso podcast e para quem já ouve essas notícias que vêm sendo divulgadas já há mais de, enfim, há alguns meses. Só que o relatório do B'Tselem, ele trouxe uma série de descrições assustadoras dos acontecimentos nessas prisões, né? E isso é o mais bizarro de tudo, né? Um evento que aconteceu há cerca de 10 dias e que a polícia, que além de não aparecer lá, também não investigou nada até agora. A polícia não abriu investigação para saber como aquilo aconteceu, quais foram as circunstâncias, quem foram os participantes, zero, né? Então tudo isso é assustador. Agora, eu vou destacar algumas informações que saíram nesse relatório do B'Tselem e eu não vou descrever o que os presos, foram mais de 50 que disseram, porque eu ia ter que dar um aviso de gatilho tão longo que eu não sei se eu ia conseguir dar essa precisão agora. Mas eu acho que esse relatório está disponível em inglês. Então vocês escrevem B''TSELEM e procurem os relatórios dessa organização. Tá? Uma organização de direitos humanos, muito importante aqui em Israel, muito odiada pela direita aqui, talvez até pelo mainstream de maneira geral. Eles expõem diversos crimes, né, cometidos no contexto da ocupação de maneira absolutamente necessária, a meu ver. Enfim, isso expõe Israel, né? Mas só algumas informações que eles colocaram, que no dia 1º de agosto, ou seja, a gente está falando uma semana atrás, a gente tinha 9.881 presos palestinos no sistema prisional em Israel, dos quais 3.432 são presos em situação administrativa, ou seja, que estão presos sem acusação formal, e outros 1.584 já expirou o tempo deles, dentro desses presos administrativos, já expirou o tempo deles, que eles poderiam ser mantidos presos e ainda continuam na cárcere israelense. Os presos que deram, ex-presos no caso, que deram testemunhos para o B'Tselem, a gente está falando de 55 deles, 30 são membros são habitantes da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, 21 são habitantes da faixa de Gaza e 4 são palestinos que conseguiram posteriormente cidadania israelense. Enfim, e basicamente disso aí, né, esse é o espectro no qual eles conseguiram essas informações. E aí eles descrevem todo tipo de ação cometida, desde um preso, eu vou ter que dar um aviso de gatilho aí de 20 segundos, um preso que foi maltratado na prisão por muito tempo, teve uma gangrena na perna que ninguém viu exatamente, uma soldada tirou foto, levou, disse que ia levar para o médico, não levou, e quando no dia seguinte apareceu o médico lá, ele foi levado para uma cirurgia e o médico perguntou para ele se ele queria amputar a perna ou morrer, basicamente. Ele falou que foi as piores palavras que ele já escutou na vida e a pior decisão que ele teve que tomar na vida. Enfim, e essa é só uma das situações que eles descrevem ali. E assim, tem parte desses presos, porque os presos, enfim, tem presos ali que não foram, enfim, não fizeram nenhum ato de terrorismo, que às vezes não fizeram nada, foram presos por suspeita, que a ocupação dessa é a prerrogativa. Você pode prender uma pessoa suspeita, manter ela na prisão sem acusação, sem direito a advogado e depois liberar. No caso, a gente tem uma boa quantidade assim, mas a gente também tem ali presos que são da Nurba, né, que é a elite do Hamas, e cometeram uma série de atrocidades ali no 7 de outubro, que estupraram, que massacraram, que mataram, queimaram vivos, que mataram bebê, fizeram todo tipo de situação. E, enfim, como a gente comentou aqui, parte da sociedade israelense acha que é legítimo se fazer com esses presos o que eles fizeram, ou supostamente fizeram, porque nem todos exatamente fizeram, mas você não tem como saber exatamente o que cada um deles fez, contra a população israelense. E se não fizeram, provavelmente fariam, né? O que vale para esses da Nurba, segundo a mentalidade aqui, com algum ponto de verdade relevante nessa suposição. Mas, enfim, de planos de lógica, né? E, basicamente, a gente está vendo, depois desse relatório, que as práticas de maltratos com alguns presos ali, elas são constantes e elas não necessariamente acontecem só com os membros da Nurba. E ainda que isso não seja justificado nem com os membros da Nurba, esse argumento cai por terra, né? E essa semana também rolou uma fake news ali de que os soldados reservistas tinham sido liberados, tinham sido soltos. Não é verdade, a justiça pediu mais tempo, na verdade a polícia pediu mais tempo para investigar esses soldados e eles,
enfim, foi prorrogado o tempo de prisão preventiva deles para eles serem investigados, interrogados, e teve uma discussão, inclusive, na Suprema Corte, que teve manifestação que conseguiu impedir, conseguiu atrasar o debate, que depois teve que ser levado a portas fechadas. A Suprema Corte disse que muitas das informações foram dadas a portas fechadas ali por pedido da Procuradoria, perdão, da Defensoria desses soldados, podem ser tornadas públicas e vão ser quando a Suprema Corte tomar a decisão definitiva desse caso. A gente está vivendo um momento tenso aqui, mas eu fico satisfeito em ver que a maioria das pessoas não está defendendo esses soldados. Né? Tem muita gente quieta, mas o fato de ter muita gente quieta no momento de guerra, onde as pessoas já disseram todas as atrocidades possíveis, para mim quer dizer mais que as pessoas têm mais medo de dizer que estão contra esses soldados do que o contrário. Talvez seja uma visão otimista minha, mas eu acho que pelo menos essa é a maneira que eu interpreto a situação, que existem linhas vermelhas que você não pode cruzar, e eu acho que a maioria das pessoas entendeu que isso não é uma delas. Ajudou muitas pessoas a entenderem que essa é uma linha vermelha que não pode ser cruzada, não só pelo grau, enfim, pelo tamanho da agressão, né, da intensidade, da barbárie, mas também pelo fato dos apoiadores desses soldados terem invadido 2 vezes bases militares. Isso é algo que não se faz. Isso é algo que a sociedade israelense, o mainstream dela, entende que o protesto que você quiser você faz, mas invadir uma base militar passa de, enfim, todos os limites. E pior ainda, quando você obriga a 2 brigadas a se deslocarem da fronteira com a faixa de Gaza para trabalhar para proteger essa base ali, né? E, curiosamente, o pivô desse evento é o deputado Tzvi Sukkot, que lá no dia 7 de outubro, ele também levou 2 brigadas à faixa de Gaza, no caso, para a Cisjordânia, para proteger a ele mesmo e a seus amigos colonos e extremistas, porque eles queriam festejar Sukkot no vilarejo palestino de Hawara, na Cisjordânia, e ele, por ter imunidade parlamentar, ele é protegido a liberdade de expressão, né? E onde quer que seja, e aí tiveram menos 2 brigadas protegendo a fronteira com a faixa de Gaza, e deu no que deu. Então, ele pela segunda vez seguida, ele cometeu um ato desse, inclusive a ponto de que o Canal 12 cometeu o crime, né, entre aspas, mas para mim, simbolicamente é isso, de convidar o Tzvi Sukkot para falar no prime time, no programa de maior audiência do canal, que é o noticiário das 8, depois de ele ter invadido uma base militar, e pelo menos o jornalista Yair Cherki, que é um cara de direita, ortodoxo, virou para ele e disse assim: a minha impressão é que você fez tudo o que você fez para estar aqui hoje. E isso quebrou o Tzvi Sukkot ali. Eu acho que ele, enfim, eu compactuo do Elad Wolf, que é um analista político aqui em Israel, eu concordo com ele quando ele diz que o Tzvi Sukkot, ele deve olhar para o passado dele e pensar, putz, esse dia podia não ter acontecido. Acho que eu viajei nessa brincadeira aí. Ele entendeu que ele é muito mais odiado do que querido, e até pelo próprio eleitorado dele, vai ter gente ali que não vai gostar, que não gostou do que ele fez pela segunda vez, né? Enfim, e invadir base militar outra vez é algo que é muito pesado para muita gente aqui. Bom, e esses reservistas provaram seu envolvimento com esses crimes, que peguem muitos anos de cadeia, o que eu acho que dificilmente vai acontecer. Eles vão até pegar uma cadeia, mas não muitos anos. Eu acho que o que a gente vai ter que acompanhar agora em relação a esse relatório da B'Tselem é até que ponto esses crimes também, né, serão investigados, né? Essas acusações, né, serão investigadas. Se a gente vai ter uma política de que, por exemplo, prenderam, né, esses soldados aí, que agora temos esses 5 que ainda continuam presos, para serem investigados, e vai ser só esse crime que vai ser julgado, que vai ser investigado, e os soldados vão ser investigados, ou outros crimes também serão investigados, como esses aí que estão sendo apresentados pelo relatório da B'Tselem, porque não é a primeira vez que a gente tem, né, acusações de maus tratos, né? A gente já vem comentando isso já há muito tempo, desde praticamente o início da guerra, quando começaram a surgir fotos e vazamentos, né, sobre o que estava acontecendo lá no campo de Teiman, né, de Teiman, que é a prisão para onde a maioria dos presos palestinos são levados. Então, a gente não tem... a questão até que ponto, né? Você disse aí que acredita que caso esses reservistas que torturaram aí o palestino sejam realmente culpados, você acredita que eles sejam presos, não por muito tempo, mas que sejam presos. E aí a questão e esses outros, né? E esses outros crimes de guerra que podem estar sendo cometidos em prisões israelenses, serão eles também investigados? Eu acho que isso é o que a gente tem que avaliar daqui para frente. E sobre a questão do Tzvi Sukkot, cara, eu não sei até que ponto ele poderia imaginar ou poderia ver que ele fez alguma coisa de errado. Eu acho que toda a forma, né, como a alt-right, né, esse setor aí da alt-right israelense, ela trata a questão do exército, eu acho que ela vê toda a relação, né, com as instituições, com o exército, com o governo, que foram formas de lidar com o exército. O sionismo, ele construiu uma forma muito específica de lidar com o exército, que eu acho que essa
essa galera da alt-right, eles fogem dessa forma específica de lidar com o exército. O caos, né, o exército como ele é, as forças de segurança da forma como elas são construídas, gerenciadas e organizadas hoje em dia, eu acho que elas não se encaixam no projeto de Estado que o Tzvi Sukkot tem, que o Ben-Gvir tem. Talvez até que o próprio Netanyahu hoje em dia tenha, né? Eu acho que a forma como eles veem o Estado e o exército é mais uma forma de servir aos interesses deles, né, enquanto políticos. Então, eu acho que talvez ele possa ter perdido espaço, não perdido espaço, que eu não sei nem se seria o espaço dele, né, dentro de um setor mais liberal da sociedade israelense, menos não da alt-right, vamos dizer assim, um setor à direita, mas não da extrema-direita como ele. Porque o caso, né, um dia eles sejam maioria e consigam formar um governo sendo maioria em Israel, a relação com o exército vai mudar completamente, completamente, completamente. E a chance da gente ver uma milicialização do exército, ou seja, o exército servindo aos interesses do governo, aos interesses de um partido dentro do governo, como o Ben-Gvir já vem transformando a polícia, vai ser muito maior, né? Então, são elementos aí dessa direita que eu acho que o Tzvi Sukkot ele pode imaginar que ele talvez tenha feito um erro em termos eleitorais, mas eu não acredito que ele entenda isso como um erro, porque a forma como ele acha que o exército deva agir é completamente diferente, porque ele defende a tortura, ele defende o assassinato de palestinos em massa, ele defende a ocupação. O cara é um fascista, né? Então não tem muito o que se preocupar. É isso, ô João. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco a gente nomeia as queridas e queridos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem quiser ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Para quem mora no Brasil, tem a plataforma Apoia-se e no exterior a plataforma Patreon. Então vamos lá, o nome dos nossos ouvintes: Abel Souto, Alcides Manzoni, Alex Edelstein, Alex Gupermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Glazer, Felipe Raimovic, Fernando Gainer, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubelstein, Guta Tomalskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Fizon, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correa, Museu Judaico de São Paulo, Nicole Magenzo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Heinsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Silvia May, Suzana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fábio Zilberman Yuko, Flávio Rabinovic, Eveline Alperovich, Liana Fonseca, Gustavo Frota Pereira, Cláudio Solon, Rafaela Barcai, A. Rezende, Miguel Fausto, Fernanda Carme, Sharon Feldman, Isaac Guanais, Fábio Belegard, Marcela Bronstein, Bernardo Chigres, Marcos Gandelsman, Sidney Weissman. Bom, gente, como eu falei, para quem quiser também colaborar, os links estão na descrição do episódio. João, bem-vindo, João. Tá de volta, bem-vindo. Esta semana volta às páginas de notícia e às páginas policiais, né? Já que o Ben-Gvir é o ministro da polícia, ele vai, o candidato dele, né? Semana passada, o candidato que ele tinha aí para assumir o cargo de diretor-geral da polícia, né? Comandante-geral da polícia, no caso, caiu, e aí ele teve que, enfim, surgiu um novo candidato. Dani Levy é o novo candidato do Ben-Gvir, é o cara que é o responsável ali por toda a região costeira do país, inclusive, que é a região que vem crescendo absurdamente o número de crime, né? A criminalidade vem crescendo muito, ou seja, o cara não tem feito um bom trabalho. Obviamente, né? Por conta disso, né? Por não estar fazendo nenhum trabalho, né? Ele obviamente, o
candidato do Ben-Gvir, e essa semana ele foi pego aí em uma gravação que vazou, e ele diz que, enfim, ele, na verdade, ele não diz, né? Ele promete fidelidade ao Ben-Gvir. O que o Ben-Gvir quiser, o Dani Levy aceita e faz. É isso aí, né? Caso ele seja indicado e nomeado novo chefe de polícia, a gente vai ter realmente uma milícia a serviço do ministro. Pois é, Marquinhos. Então vamos lá. Essa informação foi uma gravação que foi vazada para o jornal Haaretz e foi publicada, se não me engano, pelo Josh Brenner, que é o jornal, que é o jornalista responsável pela parte de polícia do Haaretz, e saiu ontem, na quarta-feira. Então a repercussão disso ainda não, a gente ainda desconhece, ok? Por que era essa gravação? Vou só dar um contexto rapidinho. Em algum determinado momento, enfim, a polícia recebeu orientação interna ali de ir na aldeia de Arca, que é bem pertinho aqui de onde eu moro, inclusive é onde eu faço compra geralmente, uma aldeia drusa, e demolir uma casa construída ilegalmente. E a polícia chegou lá com um grande contingente de pessoas e os moradores da região, enfim, fizeram protestos, defenderam com seu próprio corpo essa casa de ser demolida, e a polícia não efetuou. E aí isso virou uma discussão no gabinete de segurança, e a opinião da área profissional da polícia era que era melhor não demole essa casa. Isso vai gerar distúrbio urbano, uma crise com os drusos, não vale a pena. O Netanyahu, ele foi contra derrubar essa casa também. E o Ben-Gvir, ele queria derrubar. E aí, essa vez a gente entende como realmente racista essa visão do sionismo ultra-ortodoxo, né, do Hardalim, né, dos ultra-ortodoxos nacionalistas, ou, enfim, desse ramo do sionismo religioso, que nem os árabes que servem o exército, que são oficiais e combatentes, eles servem, né? Quando ele tem que bater neles o máximo possível, não dá para eles o que eles querem. A gente já comentou isso em uma edição passada, quando o Smotrich era contrário a urbanizar alguns vilarejos drusos, a ceder o pacote que tinha sido aprovado pelo governo anterior. E agora a gente volta nesse assunto aqui para falar do Ben-Gvir. Também não é a primeira crise que ele estabelece com os drusos, mas eu não posso ficar falando aqui sobre isso muito tempo. Mas o Ben-Gvir, ele queria derrubar ali. E numa conversa gravada entre o Ben-Gvir e ele, aparentemente uma entrevista do Ben-Gvir com ele para saber se ele iria indicar esse cara para o novo comandante-geral da polícia, ele falou: nessa hora você vai ficar do meu lado ou do lado do Netanyahu? E o cara falou: eu tô do teu lado, eu tô do lado da lei. Se a lei diz que tem que derrubar, eu derrubo. Então, assim, ele se colocou contra o gabinete, contra a polícia, e fez questão de dizer pro Ben-Gvir que ele ia ser fiel e que enfim, a visão do Ben-Gvir. Óbvio que ele justificou isso com a lei, né? Dizendo a lei. Mas ele falou: não, eu tô do teu lado. Você pode, nesse caso e em outros, eu vou estar contigo. Isso é o feitiço se virando contra o feiticeiro, né? Porque o Netanyahu, ele fez isso aos montes. Inclusive, um ex-candidato à chefia do Mossad, ele disse que quando ele foi para reunião, para entrevista com o Netanyahu e com a sua esposa, pra gente dizer, ele foi perguntado pelo Netanyahu: você vai ser fiel a mim? E a resposta dele foi: eu vou ser fiel ao Estado e à lei. E aí esse cara saiu, logo depois entrou o Yossi Cohen, e depois o Yossi Cohen foi nomeado ministro. Então, se o Netanyahu fez realmente essa pergunta para esse cara, não há motivo para crer que ele não fez para o Yossi Cohen, e se o Yossi Cohen foi escolhido, é sinal de que a resposta que ele deu, muito provavelmente, foi diferente da outra. Então agora é o feitiço voltando contra o feiticeiro. Só que o Ben-Gvir, ele deu azar, porque essa entrevista, essa gravação, ela vazou. Como? Por quem? Quem mais estava presente? Eu não sei. Mas aí a justiça vai começar a investigar, e pode ser a segunda indicação do Ben-Gvir que vai cair por ser, enfim, por não ser kashir, como se fala no hebraico, né? Por não ser apto, adequado a desempenhar essa função. E isso é uma derrota pro Ben-Gvir, porque ele quer nomear o novo comandante da polícia, ele quer uma pessoa fiel a ele. A polícia já está muito envolvida com o Ben-Gvir de maneira geral, então essas pequenas derrotas dele são um sopro de alívio pra gente, não mais que isso. Aí é um sopro de alívio, né? Que tristeza, hein, João? Tão mal pra cacete, né, cara? Uma derrota do Ben-Gvir é um sopro de alívio pra gente. Uma pequena derrota, né? Vai saber o que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Bom, é a milicialização da polícia. É isso que ele vem tentando fazer desde o início, né? Então é mais do mesmo. Vamos lá. Segunda notícia, mantendo aí na polícia, só que dessa vez a polícia invadiu. A polícia invadiu o Ministério do Exterior. Ô, João, vem cá. Você tem passaporte diplomático, João? Não tenho, não. E você? Eu também não tenho, não. Você gostaria de ter um passaporte diplomático? Óbvio que eu gostaria. Inclusive, eu vou te falar que eu já fui representante de uma organização nacional em Israel, né, no exterior, não do governo, mas de uma instituição pública que é conhecida como, tipo, que é uma das organizações nacionais, e também ali eu não tive passaporte diplomático. Não tem. Com passaporte diplomático, você pode entrar com mais de $500 no país, tipo de muamba? Pode levar muamba de mais de $500? Será?
Eu acho que pode, e eu acho que também você pode não pegar fila, né? Você passa por um lugar diferente ali. Ó, Eu acho que isso não te evita ser fiscalizado, mas ó. te dá muitos benefícios. Tem que tirar a roupa no detector de metal? Tem que tirar tudo ou pode passar sem tirar a roupa? Boa pergunta. Diplomata não pode, vai tirar a roupa. Tem que Vai botar perguntar para ali o nosso o. amigo Nelson, que trabalhou como segurança do aeroporto aí, já Exatamente. participou aqui com a gente muitas vezes do podcast. Tem que perguntar para ele se tem que tirar a roupa ou não. Na verdade, a gente poderia fazer várias dessas perguntas que eu te fiz. A gente poderia perguntar ao Jair Netanyahu, ele mesmo, o filho mais novo de Benjamin Netanyahu, aquele cara que é o fascista mor, né? O chefe do gabinete do ódio. É ele, o que vive em Miami, e que pegou uma carona aí para vir para Israel recentemente, né? No avião do pai, nas asas de Sião. Ele pode responder essas perguntas, porque ele é o filho do primeiro-ministro, ele tem um passaporte diplomático, ele mora em Miami, de repente ele vai trazer uma muamba aí, João, de mais de US$ 500. É isso aí, essa semana a polícia invadiu mesmo. Essa foi a frase, foi a palavra usada por todos os meios de comunicação, né? Lifshot, Pshitat da Mistará, a invasão da polícia ao Ministério do Exterior para investigar justamente essa distribuição dos passaportes diplomáticos. A festa dos passaportes diplomáticos. João, Benvir distribui arma e o Ministério do Exterior distribui passaporte diplomático. Vem cá, cara, será que não dá pra gente entrar nessa boquinha aí não, cara? Mas a princípio distribuía, né? Porque isso foi sob o mandato do Eli Cohen, que era o que estava anterior ao Israel Katz, né? No mandato do Israel Katz não há informações sobre a distribuição de passaportes diplomáticos. Foi uma matéria da Gidi Weitz, foi uma matéria do Gidi Weitz, do Haaretz, outra matéria do Haaretz que gerou investigação, e dessa vez, enfim, gerou investigação séria contra o Eli Cohen e outros membros do Ministério do Exterior. Agora, para quem, além do Yair Netanyahu, o Eli Cohen, ex-ministro do Exterior e atual ministro, sei lá do que, um cargo menor, para quem ele distribuiu o passaporte diplomático? Em Israel, passaportes diplomáticos são cedidos para o primeiro-ministro, obviamente, e seu gabinete, deputados e ministros, para chefes e representantes das forças de segurança e qualquer outra função que solicite, diplomatas, obviamente, né, e gente do corpo diplomático, e qualquer outra pessoa que solicite um passaporte diplomático deve ser convocada uma comissão técnica para avaliar se essa pessoa deve receber um passaporte diplomático ou não. E o Eli Cohen, o que ele fez foi distribuir à torta e à direito passaportes diplomáticos para membros importantes do Likud, do partido dele. O Eli Cohen, ele é tido como um cara do Likud que não perde um casamento, um bar mitzvah, né, que é a festa de maioridade aqui em Israel, que não perde uma festa, um evento, que ele deixa reuniões de gabinete antes para comparecer a esses eventos, e não à toa ele foi o terceiro mais votado da lista, mesmo sendo um novo membro do partido, porque ele pertence a outro partido antes. E, pelo jeito, uma das armas dele é também o abuso de poder. É fornecer passaportes diplomáticos para pessoas do partido com influência, para que essas pessoas depois façam campanha para ele nas primárias do partido. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o prefeito de Dimona, uma cidade ao sul de Israel, recebeu passaporte diplomático. Alguns ativistas, né, um vice-prefeito de não sei aonde, alguns ativistas do partido, receberam passaporte diplomático. E quando o corpo técnico do Ministério do Exterior questionou o diretor-geral, o CEO do Ministério, por que esses passaportes estão sendo emitidos e se mostraram contrários a essas emissões, ele disse, são ordens do ministro e a gente vai cumprir. Basicamente foi isso. E ele também, obviamente, fez um agrado ao Netanyahu, né, para poder seguir sendo uma pessoa de confiança, e deu para o Yair Netanyahu esse passaporte. Só que a lei em Israel, ela não dá para o filho do primeiro-ministro o direito ao passaporte diplomático. Ele, na verdade, dá até os 18 anos. O Yair, apesar de morar com os pais até pouco tempo atrás, de nunca ter trabalhado efetivamente, né, até ter um programa de rádio, ele tem bem mais que 18 anos, né, ele tem mais de 30. E ele já não tinha mais que ter passaporte diplomático. Qual foi a justificativa do Ministério do Exterior? Eles deram justificativa para um monte de casos, né? Para o prefeito de Dimona, dizendo que era um cara do corpo político, o outro lá disseram que é o vice-prefeito de não sei onde, disseram que é o vice-representante da Organização dos Prefeitos de Israel. Enfim, todo mundo ali podia. Só que não passou pela comissão, né? O Ministério saiu dando. E, no caso do Yair Netanyahu, eles disseram o seguinte, ele tem segurança de membros do Shin Bet, lá nos Estados Unidos. Essas pessoas têm passaporte diplomático e não faz sentido que ele tenha que separar dessas pessoas na hora de passar pelo controle do passaporte. Se ele tem segurança, óbvio que segurança tem que estar com ele. Essa foi a desculpa mais esfarrapada que eu já escutei na minha vida. Porque aonde vai acontecer alguma coisa, né, com o Yair Netanyahu no aeroporto, né? Na hora de passar pelo controle de passaporte. Enfim, eu conheço
poucos lugares mais seguros do que o momento que você passa por controle de passaporte. Ninguém tem arma ali, porque todo mundo passa por raio-x, né? Então ninguém tem arma para agredir, nem faca, nem revólver, nem nada. Nada de metal você leva ali, né? Nada cortante. Esse é o número um. Número dois, tá cheio de polícia sempre nesses lugares. Você não precisa dos representantes do Shin Bet junto do Yair Netanyahu 24/7. Até porque se o Yair Netanyahu vai dormir, eles vão dormir no quarto dele, né? Então, pelo amor de Deus, tipo, é uma desculpa muito esfarrapada. Mas, enfim, a família Netanyahu é aquela família acostumada com abuso de poder, com privilégios, enfim, e quando eles podem culpar outra pessoa, eles culpam, porque o Yair Netanyahu, ele não tem nada com isso. Deram pra ele o passaporte. Quem deu é o culpado. E nesse ponto, é verdade. Quem deu é o culpado. E aí a polícia vai lá investigar pra ver quem são os culpados. E fizeram uma limpa ali nesse departamento do Ministério das Relações Exteriores. E o Eli Cohen tentando fazer das suas ali, que esse é um tipo de corrupção. Se for provado sem envolvimento nisso, o que eu acho que é muito difícil de não ser, ele pode se ferrar nessa brincadeira aí e vai acabar o seu sonho político. Ele com certeza pensa ser primeiro-ministro, né? Todo mundo chega ao número 3 do Likud, pensa que falta pouco para ser o número 1, e o número 1 do Likud ultimamente tem sido eleito, né? E ele, acho que ele, enfim, esperava esse avanço. E agora acho que tudo isso foi por água abaixo, como foi para Miri Regev também, como vão para outros, né? Porque cada vez mais a gente descobre escândalos de corrupção nesse governo, que além de irresponsável, incompetente, ignorante e ultra radical, ele ainda é corrupto. Estão caindo aí, né? Miri Regev, esse aí também, o Cohen. Eles estão achando que. Eli Cohen, né? Eles estão achando que a galera. É impressionante, a galera tenta galgar, subir para substituir o Netanyahu. Vai dar uma varapada. Tá bonito, é igual, acho que é a alegria de pobre, né? É igual aquela que você falou aí, né? Ver o candidato do Ben-Gvir, né? Não poder ser nomeado para a polícia é uma alegria, né? Ver o Ben-Gvir perder nesse caso. É uma alegria também ver a Miri Regev tomar a sapatada depois desse esquema de corrupção que ela fez aí, montou. O Eli Cohen, a mesma coisa. E é impressionante, né? Porque a Miri Regev Sapatada, não. pessoal, sapatada é metafórico, tá? Não é sapatada de Metafórico, verdade, não. cara. É verdade. Ela não foi, ninguém deu uma sapatada, né? Não, sapatada que eu tô falando foi o programa de televisão que denunciou, né, o esquema de corrupção dela, e ela tá sendo investigada. A polícia abriu investigação sobre o que tá acontecendo. Isso aí que eu chamei de sapatada. Essa é a questão. Até porque, se eu não me engano, né, na cultura muçulmana, né, que se você jogar o sapato em alguém é uma ofensa muito grande. Lembra que teve um cara que um dia tentou jogar um sapato no Bush filho, né? Eu acho que tem uma história dessa. Posso estar enganado, mas enfim, agora me veio a cabeça. Mas Não, enfim, no Bush, no George W. Bush, e o é. Berlusconi levou uma sapatada. O Berlusconi, é verdade. Então, assim, não, ela não tomou uma sapatada, né? Vamos deixar isso claro. É isso, mas enfim, dá aquela alegria, né? Vendo essa galera tomando aí uma coça da polícia, né? Enfim, até o Ben-Gvir deixar, né? Pode ser que o Ben-Gvir chegue a um momento e fale, ó, polícia, vamos parar com isso aí. É isso, vamos continuar então na arena policial, João, e vamos falar de mais uma invasão, João. Todo mundo invadindo, todo mundo invade geral. Quem invadiu essa vez agora foram os ultra-ortodoxos. É isso aí, os ultra-ortodoxos que recentemente começaram a receber a carta, né, de alistamento, exigindo que comparecessem à central ali de alistamento, ao local para, enfim, serem futuramente direcionados a uma base militar e tudo mais. Não só não tem comparecido boa parte deles, mas dessa vez eles invadiram uma base em Tel HaShomer, uma base que fica no centro do país, protestando contra o alistamento militar. E aí, João, tá geral invadindo base do exército, hein, cara? Pode isso, Arnaldo? Pois virou brincadeira, né? Agora, a base de Tel HaShomer é uma base, enfim, mais fácil de ser invadida, porque ela é uma base que fica no perímetro urbano, do lado do hospital de Tel HaShomer, próximas a ruas muito movimentadas. É uma base também que é a base do alistamento, né? Que você chega lá para o dia que você se alista. Na verdade, para fazer o processo de alistamento, você vai lá e no dia que você se alista, você também se apresenta lá. Óbvio que não só lá, tem outras bases de alistamento no país, tem inclusive em Jerusalém, e o governo decidiu convocar os primeiros ultra-ortodoxos à base de Tel HaShomer, que não é em Jerusalém, porque a base de Jerusalém fica muito perto de um bairro ultra-ortodoxo, só que Tel HaShomer fica muito perto de Bnei Brak também, né? E também fica um lugar muito fácil, de muito fácil acesso. Então, você pode chegar lá de Jerusalém, de Beit Shemesh, com um ônibus direto, sem nenhum problema. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, vamos lá. O governo, a justiça exigiu que o governo, no caso, o Ministério da Defesa e o Exército, começassem a emitir cartas de alistamento para os ultra-ortodoxos. O Exército fez uma pesquisa minuciosa e decidiu concentrar esse pedido
em 500 pessoas primeiro, enfim, pessoas que eles olharam na Seguridade Social e viram que trabalhavam, principalmente, ou pessoas que não estudavam em academias rabínicas, pessoas cujos parentes já tinham servido o exército. Eles foram atrás das pessoas que tinham mais chance de se apresentar. E eles calculavam que eles ligaram para as pessoas antes, para saber, você vai se apresentar, né, para saber quantos eles esperavam, e eles ligaram, e eles concentraram essa apresentação em 2 dias, o que foi um erro grave do exército, acho que eles perceberam, e eles esperavam que desses 500, cerca de 1/3 se apresentaram. E, na verdade, se apresentaram 48, 24 em cada dia, só 48. Mas mais do que esses 48, algumas centenas de ultra-ortodoxos, especialmente numa corrente chamada Divisão de Jerusalém, que é um ramo da ortodoxia mais próxima da ortodoxia lituana, mas também é mais um pouco mais independente, eles, que é um grupo mais radicais, mais antisionistas, eles foram protestar, dizendo que para eles aquele era o 7 de outubro e que o exército não era capaz de nada, nem defender o país, então ia submeter eles à morte, enfim, mas obviamente seguindo as determinações dos rabinos, que era não cooperem com o exército. E isso não veio só dos rabinos da divisão de Jerusalém, veio também do principal jornal do partido Shas, do jornal Aderer, jornal O Caminho, né, que é da ultra-ortodoxia sefaradita, e vários outros rabinos importantes do mundo askenazita também recomendaram aos jovens não cooperar com o exército. E aí, o Yair Sher, que outra vez eu estou citando ele, jornalista do Canal 12, ele disse que ele soube de mais de um caso de soldados que estavam indo em direção à base e deram meia volta e não foram por causa dos protestos, né? Eles sabiam que, enfim, que ia dar ruim. Então, os protestos, eles não foram só para mandar uma mensagem para o público geral de que nós não vamos aceitar isso, né? Os protestos também foram no sentido de intimidar os que estavam estando. E aí foi um erro grave você concentrar esse lista em 2 dias. Você pode, você está chamando, na verdade, está convocando protestos para eles serem de massa. Você devia ter distribuído essas pessoas no país inteiro, devia ter feito isso em vários dias, enfim, para poder diluir a possibilidade de protestos, deixar que essa informação não chegasse tanto nas correntes mais radicais da ortodoxia. Enfim, então foi um erro grave, mas o principal fator disso é que, outra vez, está mais um grupo invadindo base militar, né? E é impressionante como a direita ainda monopoliza o discurso do patriotismo, da defesa do país, quando eles apoiam gente que invade base militar, que ataca o exército, e nesse caso específico, que prega pelo não alistamento. Então é um negócio tão bizarro que eles conseguem ainda sustentar a imagem como quem preza pela segurança e pelo exército, e fortalece o exército e os soldados. De que maneira que eles fazem isso? Né? Agredindo soldados, invadindo base e apoiando o não alistamento. Ainda tem a empáfia, a pachorra, de chamar os Irmãos de Armas, né, que é um movimento que protestou, um movimento de reservistas que protestou contra o golpe judiciário, de desertores do exército, quando voluntários estavam dizendo que não iam servir sobre o regime não democrático. Né? Olha só, eles defendem uma parcela de 20% da população que é desertora do exército, que não se alista. Né? Então, é um negócio muito bizarro. E aconteceu, e isso está acontecendo no meio da guerra. Não é que está acontecendo num momento de tranquilidade normal, que a gente está sentindo tranquilo no país. A gente está prestes a receber um ataque do Irã, do Hezbollah, talvez entrar numa guerra regional, e a preocupação dos caras é com não servir o exército. É um negócio absurdo, é assustador, que não cola nem com o discurso deles. Né? É um negócio tosco demais, e é muito bizarro como a oposição não consegue aproveitar essas deixas. Esse tipo de evento, ele só me mostra que o dia de depois da guerra, né? A gente fala muito do dia de depois da faixa de Gaza, né? O que vai acontecer com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia no dia de depois da guerra. Só que eu acho que a pergunta, uma das perguntas principais, se não a principal pergunta que a gente tem que fazer é o que vai acontecer com Israel no dia depois da guerra? O que vai acontecer com a sociedade israelense no dia depois da guerra? Porque eu acho que a gente está vivendo um racha tão grande, cara, tão grande, e eu tenho pensado muito nisso. Tá difícil de achar, cara, um ponto em comum que ligue, que una os diversos grupos hoje na sociedade israelense. As diversas divisões entre... Bom, eu não gosto muito dessa divisão por conta do que hoje é chamado de esquerda, né? Mas vamos dizer assim, essa divisão entre esquerda e direita, ou entre liberais e conservadores, né? Liberais, não conservadores, entre liberais e reacionários, né? A divisão da sociedade israelense entre liberais e reacionários, entre ortodoxos e seculares. A gente está com uma divisão tão grande, mas tão grande, que eu não consigo ver hoje um ponto em comum que permita a construção, a manutenção ainda do Estado enquanto uma base unificada, entendeu? É uma coisa assim que está me preocupando muito, porque não há, né? A gente não consegue achar isso. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu li um livro que, na verdade, eu não gostei, né? Eu achei muito ruim. De um cara eu esqueci o nome dele agora, mas ele falava dessa questão do judaísmo e sionismo e como encontrar
ele elencava cinco pilares, né, da cultura judaica, né? A língua, a religião, o sionismo e outros dois pilares, que eu não me engano. E aí ele falava, se você pegar três pilares, O Abraham Minfield. hã? O Abraham Ele mesmo, Minfield. ele mesmo. Ele é sul-africano, não é isso? Da Universidade É Hebraica ele de mesmo, Jerusalém. foi esse livro, é ele mesmo. E aí ele falava, são cinco pilares da cultura, se cada pessoa pegar três pilares, vai sempre ter pelo menos um que unifica. Eu não consigo ver isso, eu não consigo hoje em dia ver isso, entendeu? E é uma coisa extremamente preocupante, né? A gente viver numa sociedade em que a gente não tenha uma coisa que nos una, uma coisa que... Porque hoje, não, somos judeus. Não, isso já não unifica. Isso já não é uma coisa que permite com que todos vivam dentro do mesmo estado. É impressionante, mas não é, né? Então, assim, é uma coisa realmente impressionante ver como isso tudo está desenvolvendo. Então, o dia de depois, dentro de Israel, ele é tão importante, se não mais importante, do que o dia de depois na Palestina, enfim, nos territórios palestinos e tudo mais. Difícil, difícil. Mas é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, João. Essa notícia, João. Essa notícia eu acho que é muito fruto do que a gente comentou até agora. Conselheira jurídica do governo, Galit Barabiara, comentando, sempre fala dela, né? Ela é figurinha carimbada no nosso podcast. Tem trabalhado, rapaz. Essa mulher tem trabalhado tanto aí desde que o Netanyahu tomou o poder aí no início de 2022, tá? 2023, tá aí, enfim, tá cortando um dobrado, né? E ela, dessa vez, ela diz, né, que tá abrindo aí uma investigação, enfim, tá investigando porque o que ela assume é que a decisão do Netanyahu, a decisão pela execução, né, na verdade, do Ismail Haniyeh, do líder do Hamas no Teherã, foi tomada de forma ilegal. Isto porque ela não passou por nenhum fórum de decisão, não passou nem pela reunião do gabinete, não o gabinete de guerra, mas o gabinete de governo, o gabinete de segurança, onde vários ministros estão presentes. Nenhum deles debateu a discussão sobre o assassinato do Haniyeh. Essa decisão passou e foi tirada e decidida simplesmente pela cabeça de Benjamin Netanyahu, só que isso pode levar o país a uma guerra. E o Netanyahu, por conta dessa decisão, pode colocar a vida de todos nós em risco. João, pode isso, cara, o primeiro-ministro simplesmente decidir matar o líder do Hamas e levar todo o país para uma guerra sem consultar ao menos o seu gabinete de segurança, cara? Não, isso é absolutamente proibido. Ok? Pela lei é proibido e nunca aconteceu coisa assim. Você pode, em situações de guerra, não levar o caso à aprovação do parlamento, justamente por se tratar de uma missão que ela precisa ser secreta para acontecer. Mas, supostamente, o gabinete é o fórum onde essas decisões são tomadas. E o Netanyahu, ele tomou essa decisão. Obviamente que ele consultou o corpo técnico. Eu acredito que o Gallant também participou dessa decisão, mas ele não levou essa decisão ao fórum adequado, que é o Gabinete de Segurança e Questões Internacionais. E qual é o problema disso? Na verdade, se a gente pensar quem forma parte desse gabinete, eu acho melhor que ele não seja consultado. Por outro lado, o gabinete, essa lei, essa regra, ela existe justamente para que a decisão ela seja debatida por pessoas que foram nomeadas para estar nesses respectivos cargos importantes, porque o gabinete ele é eleito, cada membro do gabinete é eleito por lei, né? Ele está lá, ele está presente por lei, e que o primeiro-ministro não tome uma decisão monocrática que beneficie a ele, ou que coloque em risco, como você mesmo comentou, e como aqui você parafraseou, na verdade, a Gali Barbie Miara, a segurança nacional por conta de uma decisão mal tomada, pouco debatida, ou, quem sabe, né, a gente não pode falar, que atenda a interesses pessoais dele e não interesses nacionais. E essa decisão, obviamente que isso não vale para todas as decisões, mas isso vale para decisões que possam levar o país a uma escalada e a um contexto de guerra. E aí é muito clara essa situação, porque a defesa do Netanyahu vai ser: o primeiro-ministro pode tomar decisões como essa sem consultar o gabinete. E aí a resposta da procuradora jurídica do governo, da conselheira jurídica do governo, foi: não, essa é uma situação que pode colocar o país numa guerra regional. E essa não é uma decisão que pode ser tomada só pelo primeiro-ministro, sem que isso passe pelo gabinete. E esse é o contexto. E agora, eu não acho que existe algum ser humano na face da Terra que acredite que matar o líder do braço político do Hamas em Teherã não é uma ação que potencialmente pode nos levar a uma guerra regional. É óbvio que é. E aí, a gente nem entra no aspecto se foi uma decisão correta, positiva, ou nada disso. Não foi correta, no meu ver, nem positiva, né? Mas, enfim, isso é outra história. E não que o Haniyeh não fosse um alvo legítimo. O Haniyeh é um alvo muito mais legítimo do que 99% dos palestinos 99 não sei, mas 90% pelo menos dos palestinos que foram mortos nessa guerra, certamente ele é. Mas eu que não acredito exatamente na política de assassinato seletivo, mas aí já é outra história. Mas, enfim, o fato é que é óbvio que esse é um
um evento que pode levar a gente a uma guerra regional. Então ela é uma decisão ilegal. E ela está pedindo para o Netanyahu ser investigado, que investigue as circunstâncias dessa decisão e que ele seja, agora, que ele possivelmente seja punido por isso. Isso aí até acontecer alguma coisa, vai demorar uns bons anos. Enfim, Netanyahu não vai mais estar como primeiro-ministro, o Souber não vai estar nem vivo até que essa investigação chegue a alguma conclusão, para que ela possa chegar talvez à justiça e ele seja julgado e possivelmente condenado. Né? Isso, enfim, quanto tempo isso não vai demorar? Até lá, o Netanyahu já vai estar com 90 anos. O pai dele morreu com mais de 100, né? Mas enfim, não sei se isso é genético ou não, mas o fato é que eu não acho que ele vai ser punido por isso. Mas é importante que essas informações venham à tona. Espero que não seja genético, né? Porque se ele ficar vivo até os 100, ele vai querer ser primeiro-ministro até os 100, cara. Pô, imagina. Agora, pois é, eu acho que terminou aí sua fala falando que acho que ele não vai ser, mas eu acho que independente disso, o próprio fato, né, da decisão ter sido tomada por ele somente é um absurdo. Como é que pode? Que negócio é esse, né, cara? Ou seja, gabinete de segurança e leva até uma questão até então da importância de você ter, talvez, sei lá, outros grupos participando disso e como ele controlou o país, né? Como ele raptou o país, está sequestrado pelo cara, pode ter tomado uma decisão que eu concordo com você, assassinato seletivo não muda a realidade, não vai mudar a realidade da guerra, não vai mudar a realidade do Hamas, a morte do Ismail Haniyeh, e para piorar a situação no Irã, cara, no Irã, se o Ismail Haniyeh tivesse feito uma visita ao sul do Líbano, Israel vai lá e joga uma bomba nele lá, é completamente diferente do que jogar uma bomba em Teherã, do que ter saído um ataque do Irã, né? É impressionante, o cara toma essa decisão sozinho, assim, o país só mostra assim que o cara assim, ele sequestrou o país, né? O país assim tá simplesmente refém do Netanyahu, é assustador realmente. O cara, a atuação dele não é mais uma atuação republicana, né? É uma atuação como um primeiro-ministro que há muito tempo, né? Mas eu acho que só se acentua, quanto mais a gente vai avançando, né? Mais acentuado isso fica. Não é a relação de um primeiro-ministro que tem um governo e, enfim, assim ele dirige o país. É um imperador mesmo, um cara que vai lá, tira as coisas da cabeça dele. A gente comentou isso no podcast, né? O alto escalão vamos dizer assim, o Conselho de Segurança, né? Apesar de não... Tem o Conselho Nacional de Segurança, né? Mas não é esse fórum que eu tô falando. O Conselho de Segurança eu tô chamando o chefe do Mossad, o chefe do Shabak e o ministro da Defesa. Os três são a favor, e outro general, inclusive, né? Que também abriu a boca essa semana, o Alon Nitzan. Os quatro são a favor do acordo de cessar-fogo, acordo de cessar-fogo e troca de reféns. E o Netanyahu não. O Netanyahu, além disso, vai lá e decide matar o outro cara em Teherã. Ou seja, assim, o país é refém do Netanyahu hoje. Eu acho que isso tá muito claro pra gente. Bom, é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, só que tenhamos um fim de semana tranquilo e que o Irã desista de fazer um ataque de alta intensidade. O Hezbollah acho que nem adianta esses votos. Pois eu continuo aqui em Terra Brasília. Quanto mais eu volto no próximo domingo, quanto mais perto se aproxima da minha ida, da minha volta e o ataque não acontece, mais longe a minha volta fica, eu acho. É esse meu sentimento. Eu acho que no momento em que começar esse ataque, há grande chance de voos serem cancelados. E aí, vamos ver. Espero que não, mas vamos ver. Então, espero poder gravar o próximo podcast daqui uma semana, já no mesmo fuso horário que você. É isso. Ficamos por aqui então. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.